Em 3, 2, 1. Fala, seus crentes que não lê a Bíblia. Eu sou o João Marcon. Eu sou o João Arruda. E esse é o MJCast. MJCast. Mais um pra glória do Pai. E hoje tá meu especial demais. Você começou com essa saudação porque você quer exortar a galera que tá os caras que não vão, que não se interessam por apologética, é maluco. É verdade. Hoje é o nosso primeiro episódio da série especial Apolo 23. Exatamente. O primeiro convidado aqui, daqui a pouco a gente vai apresentar ele, então se liga aí, fica ligado que nas próximas semanas vão vir todos os convidados que participaram com a gente na Apolo. Se você tá assistindo aí esse episódio, já foi a Apolo, né? A conferência já passou, mas... Nós vai maratonar hoje, eles semana, aqui. né? Se você perdeu, essa é a sua chance de assistir, se ligar em tudo que foi ministrado. E se você assistiu, você vai conhecer mais o pastor que tá aqui com a gente hoje. E antes de começar, quero agradecer nosso patrocinador Master, que tá aí na tela. Os caras já colocam. Gente boa, Netão, valeu demais pela força aí desde o começo do podcast, Tamo sempre junto. apoiando a gente. Se você quer um salgado de qualidade, vai fazer sua célula, seu GC, pequeno grupo esse ano, não tem lugar melhor que o Gente Boa Salgados. Isso aí. Fechou? Quer apresentar ou você quer que eu apresente, Gil? Eu vou falar e você fala o nome daí, beleza? Beleza. Estamos com eles, uma palma de salmas para... Taços Licurgo, pastor! Nossa, que isso? Cadê o Pablão? O Pablão tá aqui no bastidor. Palma e o cara mexendo no celular. Assessoria, já levou pra almoçar, né? Tá tudo certo. Verdade, no barulho ainda. Você deixou pra eu falar o nome porque você não é bom com o nome, né, Gil? Não, eu sei que é Tarsus Licurgo, mas vai que eu erro. Vai que erra, né? Eu tenho essa dificuldade com errar os nomes. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. Pastor Tassos, né? Que eu até peguei uma colinha aqui pra não errar, que é o pastor da Igreja Defesa da Fé, né, pastor? Lá no Rio Grande do Norte. E professor titular na UFRN. O bicho é bravo. Pastor, professor na Federal. Então vamos começar pelo começo, pastor. Se apresenta aí brevemente pra galera. Quem é você? Quem é Taços Licurgo? Bom, eu agradeço primeiramente aos Joões. Aos Joões, né? É assim que fala, né? É o nome do primeiro episódio nosso, é o Joões. Joões, né? Aos Joões pelo convite aí, ao pastor Pablo e todos os demais. Uma alegria estar aqui. Sou pastor lá no Defesa da Fé, uma igreja que é fundamentada sobre esses dois pilares do crescimento e conhecimento da palavra e do crescimento da intimidade com o Espírito de Deus. Temos também uma missão de apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Nós entendemos que a experiência cristã é uma experiência que exige também, não somente isso, mas também, né, um entendimento racional da veracidade da fé cristã. Então aí estamos nessa caminhada aí, um tijolinho a mais aí na muralha do cristianismo. Cristianismo, show de bola. Ah, sim, que isso. Que isso, show demais. E o nome da igreja já em si é uma apologeta, né? A defesa da fé, né? O ministério começou como um ministério apologético, na realidade. Não tinha uma igreja. Então começou com uma produção de conteúdo apologético, de viagens, evangelismo. E um grupo de pessoas quis congregar em uma igreja em que as perguntas pudessem ser feitas. E por isso que nós iniciamos esse trabalho aí. Inclusive o slogan, né? O tagline da igreja lá. Isso. Como que é, pastor? Fala aí. Lá no prédio lá da igreja lá tem o Defesa da Fé e embaixo tem aqui é proibido não pensar. Olha que massa. E essa ideia, tipo assim, porque é uma coisa que é um tipo de igreja que eu nunca vi, assim, achei muito interessante. Você pegou uma referência ou você é pioneiro aqui no Brasil nesse vanguardista. sentido? E tem uma igreja apologética? Acho que eu não conheço outra, não. Mas somos uma igreja, a nossa orientação teológica é pentecostal, nós acreditamos na atualidade dos dons do Espírito, nós acreditamos na importância da intimidade com o Espírito de Deus, mas nós não negligenciamos a importância do conhecimento do intelecto para ter uma experiência plena cristã, né? Conforme eu disse, até numa participação que tive aqui na igreja, eu estava dizendo lá que conhecer a Deus é um pressuposto lógico de amá-lo. Né? Então, lá em Mateus 22:37, Jesus de Nazaré é questionado sobre qual é o modo dos mandamentos, ele diz, amar a Deus com toda a sua alma, seu coração e também todo o seu entendimento, sua capacidade intelectual. Então, Deus não quer que nós demos o coração a ele, mas deixemos o cérebro do lado de fora da porta. Então, é por isso que a igreja tem que cuidar desses dois elementos, dessas duas experiências, né? Deus nos deu para que, conhecendo a Ele, nós o amássemos plenamente. Show de bola. A gente aqui quer falar muito sobre apologética, né? Mas uma das características do nosso podcast é conhecer a pessoa, né? Sim, então acho que dá pra gente começar do começo da sua vida e ver, né? Vamos pra cima. Da onde começou tudo isso. Nasceu em berço, é o Shaddai que a gente fala aqui, pastor, berço cristão ou não? A família não era cristã? Não, a família era católica nominal na época lá, né? Eu nasci nesse ambiente bem típico do Brasil, do catolicismo nominal, né? Você nasceu em Natal? Nasci em Natal. Morei em muitos lugares, mas nasci em Natal. Nossa, bom
bom demais. A cidade boa. E depois eu fui pro ateísmo. Então passei muito... fui muito tempo ateu aí. Nossa. Porque não Que encontrava... idade mais ou menos isso? Rapaz, eu, desde que comecei a ter um entendimento maior, né, eu vi que não encontrava respostas importantes nas questões que eram levantadas e fui pelo ateísmo aí. Tanto que eu fiz formação acadêmica muito em área de ateísmo, fiz mestrado sobre ceticismo, doutorado em lógica e essas coisas aí. Aí, com o tempo... eu me converti. Se vocês quiserem falar sobre a conversão... Vamos falar. Pode falar sim. Massa demais. Aí a conversão, rapaz, foi um negócio interessante, né? Tornar uma longa história curta, como se diz aí. Eu fiz assim, uma função em outro estado. Quando cheguei lá, né, minha esposa estava grávida e Deus operou um milagre ali, tal, na vida dela. Ela começou a ir para a igreja lá, a Igreja Batista, uma igreja muito séria. E eu ia até para a Igreja Batista, mas não era convertido. Eu gostava das pessoas, né? O padrão de moralidade era muito alto, as pessoas eram sérias. Assim, eu achei a experiência da igreja uma experiência muito interessante, mesmo da perspectiva do ateu. Vou fazer só um parênteses aqui, porque existe o ateu por questões intelectuais e existe o ateu por questões morais. O ateu por questões morais é aquele que tem raiva do crente. Você viu que tem gente que tem raiva do crente? Então, ele tem raiva. Por quê? Porque o ateu por questões morais é aquele que não quer buscar a verdade. O ateu por questões morais é aquele que quer uma visão de mundo que dê vazão aos desmandos que ele quer levar na vida. Certo. Esse é o elemento da moralidade. Não era meu caso. Por conveniência, quase, né? Tipo... ele quer o ateísmo, porque o ateísmo deixa... Ele diz assim, você pode fazer o que você quiser. O que seja, se você desejar, é bom. É essa a proposta do ateísmo. É a mesma proposta da serpente, inclusive. Né? O que te faz feliz. Se você quer, vá, né? Aí eu era ateu por questões intelectuais. Eu achava que a visão de mundo que dava mais respostas era o ateísmo, né? E eu não tinha raiva de crente. Tanto que eu frequentava a igreja lá, tive uma experiência muito boa, assim, de ver seriedade, dedicação das pessoas, mas não me converti, não. Tava indo para Damasco. A conversão de Paulo é interessante também, né? Porque é uma conversão espiritual, assim, né? Embora Paulo seja um grande intelectual, né? Paulo foi... Sim, verdade. Não é verdade? Paulo estudou aos pés de Gamaliel, que é neto de Hilel, que é o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Então Paulo era um filósofo de envergadura e a conversão dele é espiritual. Né? E comigo aconteceu mais ou menos assim também. Embora eu tivesse tido acesso a um livro que interessante, que eu já tentei resgatar na memória, como esse livro chegou a mim, eu não me lembro. Não sei realmente, que foi o livro Mere Christianity, que é de C.S. Lewis, que é cristianismo puro e simples traduzido, né? Cristianismo mero, ou cristianismo puro e simples. E eu tive acesso a esse livro, rapaz, eu fiquei muito impressionado com a sofisticação do argumento, com a delicadeza do argumento, com o estilo com que ele escreve, né? É um livro realmente impressionante. E isso aí meio que reconstruiu uma ponte intelectual com o cristianismo, mas que não quer dizer conversão. Isso é interessante, né? O intelecto é central, mas ele não é isso que converte. O esforço intelectual de apologética, ele destrói os obstáculos intelectuais que separam o homem do evangelho. Mas a conversão é jogar-se, é render-se, é espiritual. Essa questão de você ver o livro e gostar da maneira que ele falou, tem a ver com, não sei, né, nunca vivi esse contexto, mas de pensar, quem não acredita, quem é ateu, achar que na religião só existe ignorância, que as pessoas... Tinha isso, tipo, nossa, uma pessoa que é cristã e que pensa... Isso que escreve tão bem, que fala tão bem. Isso daí eu não tinha, porque eu sabia que havia grandes cristãos que tinham sido grandes intelectuais. Isso aí as pessoas que dizem isso são pessoas que não têm um conhecimento mínimo histórico, né? Exatamente. Porque historicamente nós sabemos que o cristianismo tem uma função intelectual importante, mesmo o ateu que estuda deve saber isso. Né? Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, como eu falei, são universidades que foram fundadas como escolas cristãs, escolas de discípulos. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja. Então você tem grandes cientistas, Galileu, Pascal, Newton, Isaac Newton e tantos outros eram cristãos. Então isso aí eu sabia, mas eu achava que aquilo era uma visão de mundo que não era a que dava as melhores respostas para a realidade. Entendi. Mas quando eu comecei a ter acesso a esses livros, aí começou a mudar isso aí. Então eu fiquei meio que convencido intelectualmente da viabilidade intelectual do cristianismo, mas eu não era
convertido. Aí minha esposa engravida, né, segunda vez. É interessante que a conversão da minha esposa se deu na primeira gravidez, quando Deus curou, né, meu filho lá, de uma situação. E na segunda gravidez que ela teve, né, foi da segundo filho lá, que foi uma filha, Lissa, ela faleceu. Nossa. Ela faleceu, nasceu, tal, toquei com o bebê, faleceu. Aí quando ela faleceu, cara, eu disse, meu amigo, eu estou numa situação aqui central, existencial, um ponto muito importante. Eu tenho que levar a vida a sério. Ou eu me converto, ou eu abandono tudo isso. Ou eu me rendo diante da evidência intelectual que eu já tenho e faço como Paulo, né? Digo, viver é Cristo, morrer é lucro. Ou então eu abandono tudo isso. Então foi ali na morte da minha filha que eu tomei essa decisão de realmente me converter. Ali que eu me entreguei ao Senhor espiritualmente, genuinamente, que eu tive o espírito revivificado. É interessante que antes disso, eu falo isso até um pouco envergonhado, né? Mas antes disso, eu frequentando a igreja, cheguei até a me batizar. Olha. Eu me batizei não sendo crente do coração, sim, né? Sim. Do coração. O tanque lá do batismo era até pequeno, sabe, irmão? Aí pra você é duro, irmão. Aí eu mergulhei assim, ficou uma parte do lado de fora, assim, sabe? Aí depois chamei o pastor e disse, pastor, a gente tem que marcar outra oportunidade pra batizar só essa parte. Fala pro pessoal quantos metros você tem, pastor. Tenho 2 e pouco, né? 2 e 2, 2 e 3 aí. É alto, hein? É São Jordão mesmo pra aguentar o bicho. Pô, rapaz, lá no sertão, lá, a origem da minha família lá, eu acho que lá tinha umas onças grandes lá, os índios tinham que ser grandes. Mas aqui o bicho maior que dava, eu acho que era preá, né? Porque os índios tudo pequenininhos assim. Aqui é capivara no Aqui não, capivara. Mosca. Então foi isso aí, irmão. Aí a partir daí, realmente você entende que a experiência de vida tem de ser o sobrenatural, tem de se colocar, né, em prioridade em relação ao natural. A sua vida passa a se dar da perspectiva da eternidade. Conversão é uma rendição. Eu me rendi. Eu me rendi, disse, rapaz, realmente... Baixou a guarda ali. Baixei a guarda. Sozinho eu não consigo dar conta da experiência, da existência. E você é o tipo de cara, assim, que... Pelo jeito, né? Desde menino tem uma veia filosófica, assim, de querer entender as coisas, né? Porque a maioria da galera, tipo assim, muita gente que eu conheço só quer trabalhar e comer e pronto. Não conheço muita gente que isso aí, não. Não, eu conheço muita gente que só quer trabalhar, comer e dormir só. Não pensa no fim, na vida. Eu tenho esses defeitos aí, né? Não, agora é interessante que as perguntas que vêm a todas as crianças são questionadoras. Olha, porque, entenda bem, todas as crianças, elas têm uma característica que são perdidas por muitos no passar do tempo. As crianças, quando são pequenas, elas têm a característica do chamado enchantment, que é o maravilhar-se com o mundo. Você pega uma criança pequena de 2 anos, ela sobe num tamborete. Sabe, aqui fala isso, tamborete? Tamborete é uma cadeira pequena. Banquinho. Banquinho. Ei, pessoal, atualizando o vocabulário aí, ó. Banquinho é tamborete. Anota aí. Então a criança sobe no tamborete, ela pula, né? Aí ela volta, sobe de novo no tamborete e pula. E se você... Acho que você não tem filho não, né, ainda? Não. Quando vocês tiverem filho, vocês vão fazer essa experiência. Pronto, consiga um tamborete aí, irmão. Você fazer um banquinho. Aí você bota essa criança pra pular do tamborete ela quer 1000 vezes pular. 1000 vezes, entendeu? Você faz uma coisa com ela quer simples, repetir né? Ela ama, né? Por quê? Porque pra ela, a experiência da vida é sinônimo, encontra sinonímia no maravilhamento com o mundo. E nós perdemos isso. Nós passamos pelas coisas mais excepcionais da vida e não mais nos maravilhamos. Não é? Tem uma pessoa que diz assim, ó, o mistério está ao meio-dia. Não precisa ser os lugares mais sombrios, misteriosos, para você se maravilhar, não. Você sai ao meio-dia, você olha para uma flor, para uma árvore, para uma planta, você olha para qualquer coisa, ali há mistério suficiente para você ficar encantado. Então todas as crianças têm isso. Então todas as crianças, mesmo aquelas que foram pela vida, né, reduzidas a uma existência meramente prática, como você falou, mercantil, né, ali, de trabalhar, não sei o quê, elas tiveram um momento desses questionamentos. E se esses questionamentos não são resolvidos, ou se você não tem respostas interessantes com o passar do tempo, isso vai
desencadear um tipo de ceticismo interior. Então, isso que aconteceu, né? Entendi. Então, assim, Você não teve resposta suficiente quando você Não, procurou? eu estudei numa escola extremamente tradicional, uma escola católica, regida por freiras. As freiras eram pessoas maravilhosas, eram pessoas boas, tudo, mas tinha até um momento lá de reuniões que as freiras faziam para nós fazermos questões profundas. As questões profundas mais perigosas que havia, com um aluno ou outro mais corajoso perguntava: irmã, é verdade que a irmã usa sutiã? Do teológico. Agora você pergunta sobre Big Bang, pergunta sobre essas coisas. As freiras, coitadas, não sabiam, não tinham tido esse treinamento. Né? Apesar de que o propositor inicial do Big Bang, não sei se vocês sabem, foi um padre. Ah, é? Não sabia não. Georges de Lamaitre. E era o padre. Padre, a freira para saber. Aí, ó. É a história da igreja, né? Olha aí, culpa da freira. A freira para saber. Desculpa não. Mas a pergunta que fazia do sutiã, como é que ela ia falar do padre? do Big Bang. Então, assim, as freiras não tinham assim, a formação para isso, né? Como muitos hoje não têm. E, de fato, é por isso que tem essa estatística perversa, né? Sobre a qual eu tenho me debruçado aí e da qual eu tenho falado aqui, que de cada 4 jovens, 3 abandonam o cristianismo na universidade ou mesmo nos últimos anos do ensino médio. Caramba, então nós estamos perdendo os nossos jovens e nós temos que fazer algo. Algo, né? Para que essa estatística seja melhorada. Seja invertida, né? Esse seu cabelo não seca, não? É o tempo todo assim? Vai ficar até o final brilhando. É nuguete, graxa, né? Milagre, tem intervenção miraculosa, não é? Não, passei graxa de pneu. Daqui a pouco aparece dente de ouro nele. Glostora. Antigamente tem um negócio chamado glostora. É sebo de carneiro. Sebo de carneiro. Tá perdoado. Ô, pastor, aí continuando essa história, aí você se converteu no nascimento da seu segundo filho, né? Foi. Na ressuscitação dela, vamos dizer assim. Não, ela né? faleceu, né? Ela faleceu e voltou. Não, ela faleceu mesmo. Faleceu. Porque você falou que tinha mais uma filha. Aí depois de um tempo teve outra, né? Eu entendi. Essa faleceu, tá nos braços do Foi Senhor. falecimento mesmo. Braço do Senhor. Entendi. E aí você já partiu pra essa veia pastoral, ou não? Como que foi? Não, nunca quis ser pastor, não. Não? Nunca quis ser pastor, não. Aí eu continuei, né, minha vida aí. Inclusive, tem até um pastor uma vez que reuniu um bocado de gente assim, fez, uma reunião que tava assim, o pastor fez, quem aqui quer ser pastor? Rapaz, eu quase que eu sentava em cima dos meus 2 braços pra não ter nem chance de levantar. Vai que o Espírito Santo toma. Vai que o Espírito Santo Não quis não, mas eu comecei... Mas normalmente todo mundo que vem aqui é pastor, não queria ser. Rapaz, eu tava uma vez lá na universidade, né? Aí teve um rapaz lá que tinha até um programa de televisão. De entrevistas. Eu acho que esse programa ainda está inclusive. Esse programa está até no meu canal no YouTube. Ele chegou para mim e me chamou assim: tá, só eu queria fazer uma entrevista com você, não sei o quê. Aí eu tinha me convertido e tal, né? Aí ele disse: qual é o tema que assim que a gente poderia um tema bem. Aí eu disse: vamos fazer o tema assim, Deus existe? Rapaz. Aí ele topou, então vamos. Aí eu fui para esse programa de televisão para fazer esse negócio, Deus existe. Rapaz, aí pronto. Aí depois desse programa de televisão, aí começou muita gente querendo que essa abordagem fosse feita, entendeu? Nas igrejas e outras universidades. Aí meio que começou um trabalho apologético, naturalmente. Entendi. Nós começamos a fazer o trabalho apologético. Aí nós montamos o ministério, né? Defesa da Fé, que tem por missão essa aí mesmo, apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Então nós começamos assim. Aí depois, com o tempo, foi que um grupo de pessoas quis realmente procurar uma igreja lá na região que a gente pudesse apresentar as perguntas pudessem ser feitas e houvesse esses questionamentos, e foi aí que também a igreja começou a se reunir. O ministério é maior do que a igreja. Então o ministério tem uma igreja. Certo, sim, entendi. Mas a questão, por exemplo, você fez a faculdade quando você era ateu, e depois qual que foi as suas formações depois disso? Como é que você chegou nisso? Que você estudou alguma coisa específica? Aí eu fiz quase minha formação acadêmica quase toda como ateu, né? E foi filosofia? O que você fez?
Começo, bacharelado de... Eu fiz física. Aí fui pra Noruega. Aí lá na Noruega, no norte da Noruega, eu mudei pra filosofia da do lado do física. Rio Grande do Norte, né? Noruega, do lado... É mais perto do que aqui, né? Com certeza. Tá errado. Foi de Mas se fosse Argentina, né? Mas Noruega. Noruega é na pontinha. É. Aí eu comecei lá física, depois fui pra lá, fiz filosofia da física. Rapaz. Aí voltei, aí terminei filosofia na UFRN, aí depois fui pra Inglaterra. Caramba. Aí fiz mestrado lá em filosofia analítica. Aí ia fazer o doutorado lá, mas resolvi voltar pro Brasil porque eu queria fazer direito. Aí voltei, fiz direito e doutorado em matemática ao mesmo tempo. Caramba. Aí terminei, aí depois fui para Estados Unidos, aí fui fazendo um bocado de coisa assim doida assim. Parece eu e o Pablo. Não, Parece eu e o Pablo na Unifil lá, fazendo tudo isso aí. Não, mas isso aí pode servir para uma coisa. É o seguinte, eu não tinha propósito na minha vida. Eu não tinha sentido na minha fazendo vida. de tudo. Entendi. Não, aí tem gente que é assim e não faz nada. A vantagem é que eu não sabia o que eu queria, eu ia fazendo. Então eu não tinha propósito na vida. O que a conversão, quando eu entreguei minha vida ao Senhor, o que genuinamente isso fez comigo foi encher minha vida de sentido e propósito. Entendi. Eu dei sentido à existência, propósito à existência. Eu até tinha uma espécie de depressão gospel, que era o seguinte: o povo chamava o povo para dar testemunho, era cada testemunho maravilhoso. Ex-bruxo. Rapaz, eu matei não sei quantos. Ex-morto. Jesus entrou na minha vida, né? Eu torturava pessoas. Eu era preso lá, não sei. Aí eu não tinha nada disso. Já fui pro inferno. Eu fui pro inferno. O Guina do Racionais tomou 40 mil tiros, não sei o quê. Pois é, cara. Aí os caras chamam, dê seu testemunho. Eu digo, não vale a pena, não. Não vale a pena você ouvir, não. Cara, é seu testemunho. Rapaz, Fiz física na Noruega. Mas meu testemunho qual é? Eu não bebia. É lógico que eu errava, mas eu não bebia, eu não fumava, não era isso. Não houve uma mudança, assim, dessas coisas. Mas ex-ateu vende também, fica tranquilo. Mas o que houve foi um preenchimento completo do sentido de propósito da minha vida. Pra mim foi algo extremamente radical. Eu não sei para as pessoas por aí, mas a minha experiência pessoal foi essa. É um testemunho muito animador, muito... Nossa, claro que é. Mas é um grande milagre, viu? Dá sentido à vida. Eu acho que é o primeiro, vamos dizer assim, ex-ateu que a gente recebeu aqui no MJCast. Primeiro ex-ateu. Aí, ó, pronto. Tá exclusivo. Exclusivo. Tem ex-morto que veio aqui e não veio ainda. Ex-endemoniado. Ex-endemoniado já veio aqui. Mas morri também, viu? Eu sei. Foi, depois você vai contar pra nós. Ex-morto também, Olha aí. Olha aí. O rei tá aumentando, hein? O título do podcast. Ex-ateu, ex-morto, diz que Deus existe. Vai dar views, hein, mas nem fala que ele é físico, só ex-morto tá bom. Eu fiz filosofia da física. Eu nem sabia que isso existia. Quer contar, pastor, esse testemunho? Já que deu o gancho, vai, conta já. Rapaz, eu tava até... Foi, assim, algo interessante, né? Que eu tava... faz dia 3 de janeiro fez um ano agora. Foi no dia 3 de janeiro de 2022. Eu tava trabalhando em Brasília e vinha muito pra Natal, né? Passava uns diazinhos ali e vinha de férias. E sempre que eu vou... no Natal eu gosto muito de jogar tênis. E tem um rapaz, um amigo meu de infância que eu jogo tênis com ele toda semana, sabe? Pra ver, a gente tem que, antes de morrer, tem que saber quem é o melhor. Joelson no Instagram. Tá empatado ainda. O Joelson. Aí, cara, é o seguinte, cara. Eu tava lá no meio do game lá, eu me encostei na grade lá pra descansar. E quando eu vi, eu encostei no poste e o poste tava vazando toda a corrente elétrica, né? Toda a corrente elétrica. Aí tem duas formas de contar isso. Uma forma é pelo que foi registrado, pelas testemunhas e pela câmera. Foi filmado. Se você quiser, eu mando o vídeo pra você. Manda, o Piusa vai foi pôr. filmado. Foi filmado, né? Aí eu passei 36 segundos levando a corrente. Nossa, eu sei disso por conta da câmera. Sim. 36 segundos, a pessoa fica estirada assim. Eu tava até dizendo que depois eu fui procurar na internet ratoeira elétrica pra ver como é que os ratos morrem. Morre exatamente da forma que eu morri. É estirada assim. A pessoa pensa que é tremendo, não. Não é igual Chaves, né? Não. É parado, cara. Aí fica parado e tal, aí depois de 36 segundos o Joel dando pancada em mim com tudo, com o negócio pra eu cair. Aí eu, no 36º segundo, eu desabo. Eu desabo, ele faz massagem cardíaca, né? E interessante que ele não... Parece que a massagem cardíaca você tem que baixar 4 centímetros aqui o tórax, ele não conseguiu, ele chamou a pessoa chegou, ele ficou em pé em cima de mim. Nossa! E depois aqui, eu peço até depois focar, vocês cortam essa parte aí, porque depois ele fez até aquela respiração boca a boca. Não.
Aí você dá zoom. Zé, corta essa parte aí, que acabou com a minha dignidade. E é amigo dele, é pior ainda. Se fosse bombeiro lá, Vai fazer figurinha de GIF ainda. Acabou com a minha dignidade esse negócio, rapaz. Aí fazia a massagem, né? Fazia aquele negócio, depois de, parece que, eu nem me lembro mais, 2 minutos. Eu tive 2 minutos de parada cardíaca. Nossa. E depois eu voltei, né? Quando eu voltei, tudo bem. Aí a SAMU, não sei o quê. Eu voltei calmo, né? Aí quando eu vi os médicos, tinha um bocado de médico lá, os médicos correram. Aí a SAMU depois chegou, aí a médica da SAMU chegou com... Perguntou, não sei o que, vamos pro hospital, não sei o que. Eu disse assim, não, a senhora nem se preocupe que eu não vou não, eu tô bem. Ela fez, não, isso não tem a menor chance, tem que ir. Porque eu fiquei sabendo depois que quem leva uma corrente elétrica como eu levei, às vezes morre assim... Depois. Morre depois. Porque a corrente... Queima os órgãos. É isso mesmo, cara, sai destruindo tudo por dentro. Né? Aí me levaram SAMU, aí família lá, tem muitos médicos, aí foram fazendo... Foi todo o atendimento que teve lá, tive que fazer exames de 3 em 3 dias. Eu só queria saber quando é que eu podia voltar a jogar tênis, né? Até que o último, depois desses 3 em 3 dias, fizeram exame. Aí depois eu fiz aquele exame que fica na esteira lá. Eletro, será? Aquele exame de esforço. Foi o último que eu fiz pro cara me liberar pra jogar tênis, né? Aí Deus realmente foi um negócio impressionante. E o que eles ficaram mais impressionados foi que eu não perdi nem o braço. Por onde a corrente elétrica entrou. Mas você encostou assim? Rapaz, eu encostei assim, na grade encostei assim, a entrada eu tenho até a foto aqui, posso mostrar pra vocês. Entrou pelo braço aqui? Entrou pelo braço, saiu pela mão, aí teve parada cardíaca. Caramba. Isso aí foi o que eu vi, né? Eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu senti. Deixa eu ver se eu acho Não aqui. quero sentir, não. Põe a mão aqui. É um simulador de Não, mas morte não é ali. ruim não, homem. Não. Você nem Ó, essa lembra? aqui foi a entrada da corrente, ó. Nossa, parece um raladão, É a né? entrada da corrente. A Rapaz. câmera não pega Depois não. a gente dá um jeito de pôr. Tá. Manda pra gente, a gente Manda, coloca manda. A na... entrada da corrente mas aqui foi a ralou. saída, ó. Nossa. A saída da corrente, ó. Você tem as marcas de Cristo na É mão. isso ficou mesmo. Ainda tem um pouquinho, uma cicatrizinha aqui, ó. Aí. Ficou mesmo. Da saída. Aí minha experiência foi assim, né? Quando eu me encostei, eu vi a onda passando por mim. Uma onda, assim, interessante. Aí você não tem domínio sobre o seu corpo não se mexe. Aí, e depois eu fiquei sabendo, né? Assim, eu já sabia, mas confirmou que é o seguinte, que a voltagem 110 é uma das piores. Essas cercas elétricas, a voltagem é 2.000 e tanto, que é pra não lhe matar. Pra Vai jogar longe. jogar longe. Aí minha experiência pessoal foi assim, cara, senti a onda, né? A onda passando. Aí eu disse assim, meu Deus, é um choque. Eu disse, mas Deus, eu pensei, eu vou morrer agora, eu pensei que eu tinha mais coisa pra fazer. Aí eu tentei sair e não saí. Eu disse, eu conversei que eu ia morrer. Eu disse, Jesus, se é pra eu morrer agora, eu vou aproveitar a experiência. Foi. Mas, rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não senti angústia, medo, sofrimento. Rapaz, foi uma coisa maravilhosa. Cara, você viu o videozinho? Eu não vi. Tem o Passou o take da vida inteira. Igual do Facebook, lá que ele faz O resumo da vida. É. Cara, não vi. Não vi. Eu não senti nada que me angustiasse. O pessoal da edição tava atrasado, não te mandou. Mas eu senti uma paz. Caramba. Uma paz, uma tranquilidade. Foi um negócio tão bom. Sério? Sério. Aí quando eu voltei, tá tudo tranquilo pra mim na minha cabeça, assim. Tanto que você nem quis ir pro hospital, né? Mas eu fui, né? Tudo não quis, não. Foi meio obrigado, né? Foi mas meio obrigado aí. Inclusive, até conclamo aí o pessoal que trabalha no SAMU pra pegar uma agulha mais fina do... O Zezinho tornou aqui na igreja que é do SAMU. Rapaz, a mulher do SAMU botou um negócio assim, parecia uma agulha de crochê. Hemodiálise. Aí eu disse, mas precisa dessa agulha aí, senhora? Ela falou, né? Porque às vezes nessas situações tem que dar uns remédios que são bem grossos, sabe? Rapaz. Foi comprimido direto. Boa. Aí então foi isso aí. Assim, Rapaz. então, assim, a morte para o crente não tem problema nenhum, não é pra você ter medo. Ninguém é pra ter medo de morrer. O crente não pode ter medo de morrer. Eu acho que uma das questões que você falou da infância, de que você tem a sensação de que a vida é pra sempre. E daí quando você percebe que a vida não é, e você não tem Jesus, aí que vem a tristeza de ser adulto sem Cristo, é pensar no fim, né? A gente não quer que acabe. E quando a gente tem Jesus, a gente tem noção que não acaba. Então por isso que a gente consegue ser feliz. Mas não são todos que estão na igreja que tem isso não, viu? Tem um bocado de gente com medo de morrer aí. Na igreja. Não pode ter medo de morrer. A vida, a gente tem que ver as coisas da perspectiva da eternidade, né? Sim. Nós temos que ver as coisas da perspectiva da sobrenaturalidade.
Mas não vai pôr mão em cerca elétrica, não. Também não precisa forçar a morte. Mas foi bom, inclusive até a moça lá depois eu pedi o laudo, né? Os engenheiros eletricistas foram lá, fizeram o laudo, as filmagens, tudo. O pessoal achava até que eu ia ajuizar a ação, né, contra o condomínio. Aí, tal, não sei o que, a moça até chegou, né? Tô vendo que você tá se preparando pra ajuizar a ação. Eu disse, não é ajuizar a ação, não. Eu achei uma coisa maravilhosa. Eu só não enganado, eu só foi ótimo. Você agradeceu ao condomínio. Ele vai abrir uma startup de poste eletrificado pra matar os outros. Cara, foi maravilhoso. Aí eu fiz uma coisa assim, eu pedi, mas eu pedi uma coisa, né? Eu quero que faça uma revisão geral, porque eu sei como eu morro, mas eu não sei os outros por aí. Mas é poste metálico? Poste de iluminação da quadra metálico. Meu Deus, velho. Nossa, deu isso aí. Poste de iluminação, a quadra tem alguns postes de iluminação, Sim. né? Com aqueles refletores. Nunca mais ela não tem dele. Não é... Se você não quiser passar por isso, não é bom, não. Não joga tênis, não vai jogar tênis, não. Você tá vendo, né? Mas você já mexeu com poste depois que você morreu? Depois que eu voltei, eu fui jogar com o meu mesmo amigo, com a mesma quadra, no mesmo lugar, e quando eu tava com a mesma camiseta. Olha só. Mas não relou no mesmo poste. Não. Mas não tem trauma nessas coisas. Trauma, não sei o que, não tem essas coisas, não. Caramba, que experiência, velho. Ex-morto. Ex-morto. Vez. Já Muito tá obrigado. Ex-ateu. Já é hashtag de hoje. No final do episódio, ex-morto, é verdade. Pastor, mas vamos entrar então no tema que você, pra quem tá assistindo, já ministrou na Apolo e pra gente que vai ministrar hoje à noite, né? Que é por que nosso Deus, por que nossa fé, né? E tem alguns subtemas também, se você quiser entrar, né? Porque a nossa realidade necessita de um Deus e essa estatística que você falou, né? Que é muito interessante no aspecto da gente identificar, mas triste ao mesmo tempo, né? Das universidades, né? Quiser falar um pouquinho sobre essa temática? Existem vários indícios que apontam para a existência de Deus, né? Indícios na natureza, indícios nas escrituras, indícios na pessoa de Jesus Cristo, indício na fonte da moralidade. Então, inclusive eu tenho um evento que eu faço lá que chama assim, que é Café com Ciência. Que são 6 momentos, né? O primeiro é fé e razão. O segundo é Deus, o Big Bang e o universo. O outro é Deus, a evolução e a vida. O outro é Deus e a moralidade, se Deus é bom e todo-poderoso, porque há tanto mal e sofrimento no mundo. O outro é a confiabilidade da Bíblia, porque a Bíblia é o livro mais confiável que existe, mesmo na perspectiva do ateísmo. E por fim, Jesus, entre outros deuses, né? Por que Jesus é diferente de todos os mais? Então, esse conjunto Isso aqui... é gravado ou você... Rapaz, eu acho que deve ter alguns episódios de alguns outros anos que estão disponíveis lá no canal no YouTube. Legal. Se você tá no Instagram, Tassos Licurgo, lá no link da bio tem acesso ao YouTube. Quer colocar na descrição aqui todos os dados. Eu acho que lá tem um evento desse aí. E assim, qualquer era que você quiser, a gente pode falar aqui, né? A primeira que eu vou falar até hoje é sobre o Big Bang, né? O Big Bang é de fato uma rendição da ciência à teologia. Se você pegar qualquer livro escrito desde o idealismo, desde da Grécia Antiga até o idealismo alemão, qualquer livro escrito até metade do século passado, esse livro dizia que o universo nunca tinha vindo a existir, nunca tinha sido criado. Sempre existiu. Era um Deus em si mesmo, quase. Né? Dizia que, por exemplo, a Grécia, por exemplo, a teogonia grega, dizia que foi Demiurgo, ele moldou o universo a partir de uma matéria que existia desde sempre. Nunca alguém dizia que o universo tinha vindo a existir. Nunca. Só tinha um livro, na realidade, que tinha uma tese absolutamente louca, translocada, né? Uma tese considerada um absurdo, que dizia que as coisas tinham, em um momento, sido criadas. Qual era o livro? Os livros de Moisés, né? Para a Torá, né? Que para nós é o Pentateuco, né? O livro judaico é Tanar, a primeira parte da Tanar é a Torá, que para nós é o Pentateuco, né? Então o Pentateuco, na primeira frase, inclusive de Bereshit, que é de Gênesis, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. E esse verbo criar é do hebraico bará. Eu irei falar isso, já falei, quer dizer, né? Tá no futuro. O negócio que é meio dark aqui. Meu Deus do céu, eu nunca tinha passado por essa experiência. Tá vendo? É espaço-tempo. Quando eu era criança, não sei se são dessa época não, mas eu acho que o pastor Pablo deve se lembrar, tinha um filme de Volta para o Futuro. É o clássico. O Pablo não tinha cabelo e tudo. Então esse verbo bará quer dizer exatamente criar tudo a partir do nada. E a ciência, com o transcorrer do tempo, ela passa a se render ao que as escrituras estão dizendo.
passa a se render a isso contra a vontade do cientista. Porque para o cientista não é interessante o universo que tenha sido criado. Porque o universo que não tenha sido criado, que exista desde sempre, não traz à mesa a questão de quem é o criador. Sim. Se algo não foi causado, não tem causa. Se algo não foi criado, não tem criador. Então, quando a ciência passa a forçar o cientista a dizer que o universo veio a existir, da mesma forma que o livro de Moisés dizia, a questão quem é a causa, quem é o criador, passa a fazer parte do discurso acadêmico. Entendi. Então, assim, é isso que aconteceu em meados do século passado. Várias descobertas em meados do século passado forçaram o cientista a dizer que o universo veio existir. A questão da expansão do universo, né? Que ele está se desenvolvendo, eles fazem volta fita, quer dizer que um dia saiu de um centro, né? Que eles falam. É sobre isso que é essa descoberta? É uma o telescópio Hubble, né? Ele, na época lá, ele viu que o universo estava se expandindo. Ele olhava para as galáxias e via as galáxias tendo uma coloração avermelhada. Isso aí quer dizer que elas estão se expandindo. Se você quiser, é um tema bem técnico, né? Mas legal. É o redshift que tem a mudança para o verde das galáxias, a mudança para o vermelho das galáxias quer dizer que elas estão se afastando. Isso se dá pela frequência da luz. A luz de menor frequência é o infravermelho. É o vermelho, né? Abaixo dessa frequência tem o infravermelho. Que é o novo telescópio, inclusive, que eles mandaram, busca isso para tentar ir mais longe, só o infravermelho do James Webb, né? E a de maior frequência é o violeta. Mas o que importa saber aqui é, quando eles olharam para a galáxia, eles viram que as galáxias estavam se afastando. Isso aí foi o Hubble. Então quer dizer que estavam em um só ponto do presente. As galáxias poderiam se afastar e depois voltar, se afastar e voltar? Não. Né? Alexander Velikan e uma equipe aí, eles foram pesquisar isso e eles chegaram à conclusão de que não só o universo está se expandindo, como está se expandindo aceleradamente. Então esse universo ele estava em um só ponto no passado, está se expandindo aceleradamente. Qual é o futuro desse universo? É o quê? É uma grande sopa cósmica sem vida. Será impossível a vida nesse universo. E vocês já pensaram que a Bíblia é o único livro religioso que tem que falar de duas criações? Nós viveremos em novos céus e nova terra. Então fala de haverá uma ação criativa de Deus, o uso do bara, uma ação criativa de Deus para restabelecer no futuro a possibilidade de vida nesse planeta. Então, assim, não só a expansão do universo, como você falou, mas muitas outras evidências. Não só essa, a própria segunda lei termodinâmica, que talvez seja a lei mais poderosa em qualquer área da ciência, que é a que gera o efeito da entropia. Você sabe o que é isso? Por exemplo, se você não arrumar seu quarto, ele vai ficar todo bagunçado, não vai? Por quê? Segundo a lei termodinâmica. As coisas tendem naturalmente a um estado de maior desorganização. A tendência natural é sair de energia utilizável para energia não utilizável, é perder energia utilizável, ou seja, se desorganizar. A tendência natural das coisas é perder complexidade. Certo. Se você jogar essas garrafas tudo para cima aqui, dificilmente elas cairão de uma forma organizada. A probabilidade é que caiam de forma absolutamente desorganizada. Por quê? Segundo a lei termodinâmica. Então, como nós ainda vemos essa tendência no universo, como nós olhamos para o universo e ainda vemos as coisas se desorganizando, é porque as coisas não tiveram tempo suficiente para se desorganizarem totalmente. Porque se você der tempo suficiente às coisas, elas se desorganizarão até um determinado ponto que uma desordem maior será impossível. Você sabe bola de gude? Sim. Se você pegar um aquário, botar uma camada de bola de gude vermelha, uma verde, uma azul, uma amarela, é organização ali, né? Complexidade. Se você balançar esse aquário, balançar, vai chegar um ponto que você pode balançar quanto mais você quiser, mas o estado máximo de organização terá feito. E não vai reorganizar de novo. Não vai reorganizar de novo. Então, se o universo tivesse tido tempo de se desorganizar totalmente, nós não viríamos aqui mais um processo de desorganização. Entendi, já chegou. Como ele pior do que tá, não fica. Né? Isso. Então, se ele fosse eterno para trás, nunca tivesse sido criado, esse tempo já teria... Já estava tudo desorganizado. Exatamente, já teria chegado. Porque a eternidade é tempo suficiente, né? Então, como nós ainda vemos esse estado de desorganização, conclui-se daí que o universo teve origem em um determinado ponto do passado. Legal. Tem muitos... Eu vou falar ontem, não sei, sobre esse
assunto aí. No primeiro dia da pó, falou. O tempo não importa nesse programa. O tempo é relativo aqui. Pega essa linha do tempo e joga fora. Você quer que eu fale um pouco sobre a linha do tempo? Vamos falar. Pra dizer que o universo teve origem? Vamos falar, vai. Preste bem atenção. Olha bem o que eu vou dizer aqui. Vê se faz sentido pra você, certo? Tá. Lá vem. Ó, irmão, rapaz, o cabelo tá molhado ainda. Meu Deus do céu. Esse já é bom, hein, Eu vou querer depois essa receita pra passar no meu bigode. Terceira lei da termodinâmica. Cabelo feio continua feio até o final. Bom demais, cara. Pelo amor de Deus. Eu passei muito gel, né? Pelo amor de Deus. Ó, Mariachi. Faltou só um charuto. é mesmo. É mafioso. É isso. Libertadores. Ei, vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar assim. Se o universo fosse eterno, se o universo nunca tivesse vindo a existir, se o tempo fosse eterno pra trás, certo? Meu cabelo ia estar brilhando. Meu cabelo tava brilhando até então, né? Nós teríamos quantos dias atrás de nós? Não se o tem universo fosse como contar, eterno, daí, é eterno. Então, quantos dias? Infinitos. Infinitos dias. Aham. Se nós tivéssemos infinitos dias, como é que você pode acrescentar o dia de hoje ou o dia de amanhã um conjunto infinito? Não dá. É. Porque infinito é infinito sempre. Pra frente, pra trás. Então, o fato de hoje ser hoje e amanhã ser amanhã, de você poder acrescentar um elemento a um conjunto, Começou de algum lugar. né? quer dizer que esse conjunto não é infinito. Uhum. Então, o fato Se de então, se o tempo existe, quer dizer que não... se o tempo não tivesse sido criado juntamente com o universo, nós não teríamos como acrescentar um objeto real, que é o dia. O hoje é um objeto do amanhã, um objeto real. Sim. Você teria como acrescentar um conjunto infinito. Então, o fato de você ter hoje, ter amanhã, isso demonstra que o tempo é algo que é um conjunto finito ao qual você está acrescentando os elementos dos dias. Dos dias. Como nós podemos acrescentar os elementos dos dias, daí se conclui que o tempo teve um início em algum ponto do passado. Então, assim, temos argumentos assim, né? Muitos, assim, eu vou falar ontem, algum dia da linha do tempo, vou falar sobre isso aí. Que legal. Tem muitos outros. Você muito quer falar massa. sobre isso? Tanto. Agora o cientista ficou, meu Deus, eu não aceito. Eu não aceito. Porque se eu disser que o universo teve um início, agora pronto, e agora? Como eu vou explicar quem criou, né? Como eu vou explicar a causa, né? E o mais impressionante é que quando nós estudamos isso aí, pela ciência, né? Porque Deus se revela pela natureza, né? Nós vimos Romanos capítulo 1, verso 20. Pelas coisas criadas, nós temos acesso a muitas características de Deus. Então, o interessante é que esse estudo aponta para várias características do Deus cristão. Por exemplo, o que é que o Big Bang diz? O Big Bang diz que a matéria, o espaço e o tempo foram criados juntamente com o universo. As leis da natureza foram criadas juntamente com o universo. Tudo foi criado com o universo. O universo veio existir do nada. O que é o nada, irmão? Nada. Pois é. Você sabe definir o nada? Eu acho muito difícil definir o nada. Eu já espremi o recheio do crânio. E não saiu nada. Nada. Aí eu peguei emprestado uma definição de Aristóteles pro nada, porque eu não consegui uma melhor. Aristóteles define o nada assim, ó, preste bem atenção. O nada é aquilo sobre o que as pedras sonham. Rapaz. Caramba. Pedra sonha, irmão? Não. Então, exatamente. Ela sonha com nada. Exatamente. Por quê? Exatamente. Por que essa definição é importante? Porque o espaço vazio não é nada, é alguma coisa. O tempo não é nada, é alguma coisa. Sim. Então, qualquer coisa É alguma coisa. É alguma coisa. é alguma coisa. O nada é a ausência de qualquer coisa. E é isso que o Big Bang diz, é isso que as escrituras dizem. Que o universo veio existir a partir da ausência Entendi. de matéria, espaço, tempo, leis da natureza, etc, etc. Se isso é o caso, a causa do universo tem que características? Por exemplo, vamos pensar, o tempo. A causa do universo pode ser temporal? A causa que criou o tempo pode ser temporal? Não. Não, porque Senão- se ela fosse temporal, o tempo já havia sido criado. Sim. É uma causa Temporal. Temporal. Antes do tempo. antes do tempo, não. Além do tempo. Além do tempo. Além do tempo. Porque antes do tempo, se você falar antes, durante, depois, tem que ter tempo. Pra você Tem falar que isso. ter- É além do tempo. Então, essa causa é atemporal. Se a causa é atemporal, ela vive fora do tempo. Ela é mais do que eterna. Nós que entregamos nossa vida ao Senhor, nós viveremos eternamente ao lado dele.
o que é que o atemporal tem que o eterno não tem? Quando você diz que Deus é eterno, você está dizendo algo correto, porém incompleto. Deus é mais do que eterno. Deus é atemporal. Qual é a diferença da eternidade para a atemporalidade? O eterno, ele, embora viva para sempre, ele não subverte a ordem passado, presente e futuro. Porque ele está na dimensão temporal. Tá entendendo? Sim, ele sempre existiu. Então, Sempre passado, existiu, presente e futuro. Aham. Deus, Se você ele- definir antes, meio e depois, já é tempo daí. Então, o eterno, ele está na dimensão temporal. Ele não tem como ir do presente pro passado. A gente faz aqui no podcast. Eu acho que conseguiu, né? Porque eu vou falar hoje. Mas é. Mas na real, você não consegue. Aham. Então, o antes, o durante e o depois, o passado, o presente e o futuro são algo que não podem ser manipulados por um ser eterno, mas podem ser por um ser atemporal. O ser atemporal é aquele que consegue ver na frente o que você livremente decide. O fato... Deus sabe quem é que está no livro da vida, quem vai ser salvo? Sabe ou não? Sabe. Sabe. Ele tem de determinar as pessoas que vão ser salvas para ele saber? Não, ele só sabe o futuro. Por quê? Porque ele mora Tá fora do tempo. Como ele está fora do tempo, ele sabe o que livremente nós decidimos. A cognoscibilidade de Deus atinge o futuro que livremente nós decidimos. Se Deus estivesse na dimensão temporal, para ele saber o futuro, ele teria que manipular as peças. Aham. Então, assim, na minha opinião teológica, né, eu estou aqui na Assembleia, posso dizer, a predestinação é um erro lógico perverso, terrível. Porque parece que Deus é mal, né? Uma Não, coisa que você bom, falou ontem, Não, pastor. mas pode falar. além de parecer isso, mas eu quero dizer assim, qual é o problema da predestinação? Não consegue, não traz para a investigação a ideia de que Deus é atemporal. A Sim. predestinação assume um Deus eterno, apenas. É o Deus que programou uma máquina, não que consegue ver o destino de uma pessoa. Exato. Se Deus fosse temporal apenas, fosse eterno apenas, para que o futuro que ele saiba acontecesse, ele teria que determinar. O Deus atemporal, ele poderia sim, a soberania de Deus, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele pode... Escolheu, né? Dar o Ele livre-arbítrio. escolheu dar o livre-arbítrio e sabe o futuro que livramento as pessoas têm no exercício do seu livre-arbítrio porque ele reside fora do tempo. Sim. Entendeu isso aí? Sim. Agora, agora realmente é um Deus um pouco diferente, mal, né? Você sabe o que é catar feijão? Sim, separar o feijão. É um Deus que cata feijão. Isso é podre, isso Aí veja bem, isso é a dimensão temporal, né? Aham. Aí nós temos também, por exemplo, Deus, a causa que criou o espaço é uma causa espacial? Não. Pode ser. Tem que ser não espacial. Aham. Qual é o sinônimo de não espacial? Infinita. Entendi. Eterno e infinito. Não eterno. Né? Não, eterno Atemporal. é pra tempo e... Atemporal. Atemporal. Pelo amor pra de Deus. tempo Atemporal. e infinito Pelo é pra amor de espaço. Deus. Peraí que o pessoal já tá tendo um ataque epilético em casa. A causa que criou a matéria é material? Não. Não, tem que ser imaterial. Material. Imaterial é sinônimo de quê? Espiritual. Espiritual. Top, Atemporal, espiritual e Ó, Espacial, a causa é não espacial, portanto infinita. infinita. Infinito. Atemporal, portanto capaz de ver o futuro que livremente você decide. Imaterial, portanto espiritual. E tem outras características mais. Sim. Criar tudo a partir do nada é fácil, irmão? Vixe. É fácil? É difícil. Você me dá o vitamilho, eu não sei fazer o cuscuz. Imagina você criar todo o universo a partir do nada. Sim. E Então- até a gente vendo lá assistindo, como é que é o nome lá? O Avatar, aquele filme. O cara que criou, ele cria outro planeta, mas ele não consegue criar algo que a gente não conhece. Que não existe, né? Ele pega umas baleias, troca o formato dela, mas é coisa que existe. Ele não consegue tirar da cabeça dele algo que não existe. Eu A não gente só vi isso. consegue manipular o que existe. Agora, criar algo do zero, só alguém que tá fora de tudo. Poderoso, né? Alguém não viu esse filme. O último filme que eu vi foi Xuxa e os Trapalhões. Ele não é tragado. Melhor ainda que Avatar, meu Não, Deus do céu. aí, então Deus que cria tudo a partir do nada, essa causa tem uma outra característica, ela é extremamente poderosa. E assim vai, então pela própria natureza. Eu vou ter falado também, né? Aham. Mas você veja bem, a forma como esse universo é criado também não é de qualquer forma. Ele é criado de uma forma em que a vida é possível. Sim. Né? Existem 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível, com características que nós conhecemos.
122. Qualquer mínima alteração em qualquer uma Já delas... dava ruim, né? Tipo água e tal, elementos que... Concentração de oxigênio no ar, né? 21% de oxigênio. Se houvesse menos oxigênio, o que é que aconteceria? Nós não respiraríamos. Se tivesse mais oxigênio, o que é que aconteceria? Combustão espontânea. Você encontrava um amigo de muito tempo, oi amigo, ele, oi, morria. Explodia, né? Combustão espontânea, né? Então, assim, transparência atmosférica, grau de oxigênio no ar, tudo perfeito. Expansão. Se a taxa de expansão do universo, no primeiro segundo do universo, fosse alterada em 1 sobre 10 elevado a 40, que é 0,004001%, não haveria formação de galáxias. E a vida seria impossível. Então é milimetricamente sintonizado. E você acha que só no nosso sistema existe vida? Ou você acha que, pensando que, né, a dimensão de tudo, só existe vida como a nossa nesse sistema que a gente vê, no nosso planeta e tal? A probabilidade né? de ter um planeta com vida como a Terra é de 1 chance em 10 elevado a 138. Eu não sei nem quando que é 10 vezes 100. O cara falou no episódio passado, 10 vezes 100 eu não sabia fazer. É 0,138 zeros. Nossa. 0,137 zeros, 1% de chance. Se você botar 0,50 zeros, 1%, 1 sobre 10 a 50, para uma área da matemática, especificamente na área de estatísticas e probabilidades, isso é probabilidade zero. Isso chama princípio de Borel. O princípio de Borel diz que 1 chance em 10 elevado a 50 é probabilidade zero, portanto, impossibilidade. 1 chance em 10 elevado a 51 é 10 vezes impossível. 1 chance em 10 elevado a 52, 100 vezes impossível. Nossa, 138. 1 chance em 10 elevado a 53, 1000 vezes impossível, e 10 elevado a 138. Nossa. Só Então, tem nós. essa é a probabilidade. Se houver vida em outro lugar, não há, mas se houvesse, isso era uma prova ainda mais, infinitamente mais robusta para a existência de Deus. Por acaso, não há. Aí, por que Deus fez um universo tão grande assim? Isso aí, aliás, foi até uma das últimas perguntas que eu falei. Por que Deus fez um universo tão grande assim? Nós só usa a Terra. Não precisava, não precisava, não é? Eu ficava, meu Deus, pra que isso, tudo isso? Ainda tiraram Plutão, coitado. Só porque é anão. Foi reduzido. Foi reduzido o planeta anão. Perdeu o título o status de planeta, né? Daqui um dia vai surgir um grupo, né? Igual você falou dos ismos ontem, né? Plutanismo. Aí por que Deus fez um universo tão grande assim? Sim. Precisava? Rapaz, eu tenho essa dúvida mesmo. Isso aí é um negócio que até que eu vi uma coisa impressionante, né? Nós já vimos que com base em Romanos 1:20, pelas coisas criadas, Deus fala de si, né? Aí tem quando nas Escrituras, quando Deus manda, quando Deus diz que nós tenhamos uma dimensão da misericórdia e do amor dele, Deus manda fazer o quê? Olhar para os céus. Então, Deus, ele tem uma missão, uma tarefa a fazer. Ele não se revela pela natureza. Aí ele queria falar do amor e da misericórdia dele. O amor e da misericórdia dele é de que tamanho? É do tamanho do universo, gigantesco. Não, é maior do que o universo. Infinito. O amor e a misericórdia de Deus são infinitas. Então, Deus tinha uma tarefa. O quão grande ele faria algo finito, que é o universo, para nos dar a dimensão do infinito. A dimensão do infinito. Entendi. Quão grande ele faria algo finito para servir de instrumento pedagógico por meio da sua revelação geral para ensinar o homem o tamanho da sua misericórdia e do seu amor. Aí quando eu entendi isso, eu digo, rapaz, o universo é até pequeno. É verdade. Aí teve até falando isso uma vez, rapaz, teve uma pessoa que chegou, não, mas na questão custo-benefício... Empreendedorismo. Coach, né? Na questão custo-benefício, eu digo, a questão custo-benefício só se aplica para aquele que não cria tudo a partir do nada. Não tem custo, não tem queda da bolsa. Então pronto, aí assim, tem muitos... Que legal. E você acha, pastor, que, igual, entrando um pouquinho naquela estatística que você falou, né? Da questão dos nossos jovens, adolescentes que entram na faculdade, acho que você falou 3 em cada 4, né? 75, 80%. Porque essa tendência tão forte. Você tem alguma... Com certeza tem, né? Sim. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Se é a falta de repente, esse preparo científico mesmo dentro da igreja ou...
A educação brasileira está tomada por uma militância anticristã, uma militância comunista, com várias ideologias comunistas que têm por objetivo descristianizar o Ocidente. Uhum. E quando você fala em comunismo é interessante, você explicou, né? E que você abrir que não é mais o marxista, né? É porque o marxismo ele não funciona. O que Marx previu não ocorreu. Uhum. A subestrutura ou a infraestrutura econômica não gerou a superestrutura ideológica como ele previa. Então, os seguidores de Marx, em especial Antônio Gramsci e a Escola de Frankfurt, tiveram uma outra estratégia. Eles disseram o seguinte: não, nós não vamos mais atuar na economia, nós vamos atuar agora na superestrutura ideológica. Sim. Eu, quando pego voo ali para aquela região da Ásia, que às vezes faz conexão em Dubai, para voltar para Brasil, tem um voo Dubai-Rio, vem muitos brasileiros que vêm da China. E como é um voo muito longo, cansativo, eu me levanto, fico conversando com o pessoal e tal. É tão longo que uma vez foi minha mãe que deu a melhor definição desse voo. Ela diz assim: meu filho, é assim, ó, quando você não aguentar mais, está na metade do caminho. E você conversando lá com os brasileiros que estão vindo para o Brasil, sabe o que eles foram fazer na China, que é um país comunista? Foram fazer o quê? Negócio. Como o inimigo do... Preste bem atenção, isso aí é para você botar um highlight. O inimigo do comunismo não é o capitalismo. O inimigo do comunismo é o cristianismo. Uhum. Porque a pauta é mais moral do que econômica. Exatamente. A guerra é cultural. O que Gramsci diz é isso. Nós vamos atuar no âmbito da moralidade, da cultura e da educação. Por quê? Porque as experiências comunistas que tentaram atuar no campo da economia faliram seus países. A economia, dizem que tem leis que são tão imperativas como as leis da gravidade. Uhum. Não há muito que você possa fazer para dominar essas leis. Sim. Então, toda tentativa de domínio das leis econômicas fracassou. Uhum. Então, hoje, o que a economia faz é o seguinte: é melhor que a economia consiga andar e nós controlemos a superestrutura ideológica. Então é por isso que os grupos financistas, que eu uso esse termo financista, são grupos que andam em muitos lugares, inclusive Brasil, aliados com o comunismo. Entendi. Aliados com o comunismo. O financismo e o comunismo andam aliados. Então as pessoas que não entendem acham que comunismo é o contrário de capitalismo. Não é. Os países comunistas hoje são de livre mercado. Os atrasados do comunismo anterior, que não são, que estão quebrados. Uhum. Você pega China, Rússia. Uhum. Né? Então, assim, são países onde há negócios. E China, hoje em dia... Nossa, é uma das maiores potências. E você acha que o comunismo, de certa forma, adotou alguma das pautas do cristianismo e perverteu elas? Tipo, essa questão que eles se utilizam de uma pauta para fazer os seus processos lá, né? Tipo, de caridade, amor ao próximo e tudo mais. Olha, vou dizer outra frase muito importante. O comunismo é a heresia do cristianismo. Então é isso. É a heresia do cristianismo. Não tem nada de cristão no comunismo. O que há é métodos de enganar as pessoas como se cristianismo fosse. Sim. E a caridade que você citou é uma delas. O comunismo extirpa do conceito de caridade aquilo que é mais valioso no cristianismo, que é a voluntariedade. É verdade. Obrigado. Não existe caridade em que você voluntariamente não a exerça. Uhum. O caráter nobre, moral da caridade está na capacidade de você não ser caridoso e escolher sê-lo. Sim. Então o comunismo... E até a moralidade está dentro da escolha. Se é obrigado a fazer, você não está sendo moral, você só está sendo obrigado a fazer. A moralidade é o que você faz quando ninguém está vendo. É por isso que tem a árvore no jardim. Porque senão, pela possibilidade de errar, tem-se o elemento máximo da moralidade, que é acertar podendo errar. Se ninguém pudesse errar, nós teríamos uma ética robótica. Sim. Uhum. Não existe a moral. Então. Não existe a moral, não. Caramba, velho. Brava demais. E aí nas universidades isso entrou fortemente. Entrou com força. Força. Isso começa desde a escola. Uhum. Mas como é que é essa escola? Você já ouviu você falando, mas como é que Brasil, funcionou isso? Deixa eu só dizer o que. No Brasil, no regime militar, né, em que o comunismo ele foi impedido de assumir o poder, houve uma organização comunista, né, para que o controle se desse pela cooptação da mídia, da academia.
Isso começou a se dar ali, por incrível que pareça. Depois nós tivemos um governo que é um presidente altamente competente e gramsciano, que foi Fernando Henrique, que você ouve ainda mais uma influência importante nas universidades disso, né? E aí as universidades foram tomadas. E hoje estão tentando cada vez mais tomar as igrejas, né? Tem muita igreja aí que é a igreja do Satanás, igreja comunista é a igreja do Satanás. A questão, não sei, né? A questão do Paulo Freire, ele trouxe isso para a educação básica ou ele não tem nada a ver com... Paulo Freire é o terror. É um terror. As crianças estão absolutamente emburrecidas. Paulo Freire vai dizer que não existe saberes melhores nem piores, existem saberes diferentes. A criança chega e escreve assim: professor, tem uma pergunta, escreve pergunta, aí o professor não pode dizer: meu filho, você tá errado. Não é pergunta não, meu filho, é pergunta. Você arrisca esse pergunta aí, rapaz? Pode não, o professor não pode nem corrigir o que o aluno faz errado. É o que eu estava dizendo, você vai aprender a ler. Antigamente, quando eu aprendi a ler, era assim, né? Você vai aprender a ler macaco. Como é que você aprendia? M-A-Ma, por sílaba. C-A-K-K-C-O-C-O. Macaco. A gente aprendia assim, ma-me-mi-mo-mu. Aprendia macaco. Certo? Aí você olhava pro nome e sabia ler macaco. Hoje em dia as crianças não aprendem assim, não. Ah, é? As crianças são obrigadas a ler uma palavra e adivinhar o que ela é no contexto. É como você desse aqueles hieroglifos da Suméria. Daí que saiu Todes? Não, Todes é outra história. Isso aí é outra história. Então, quando eles aprendendo a ler daquela forma ali, as crianças não sabem ler. Entendi. Aí o que é que o sistema faz? O que as pessoas fazem? Em vez de dizer que é o método que está errado, bota a culpa na criança. É por isso que metade das crianças hoje tem TDAH, outra metade tem autismo. Por quê? Por que isso? Porque, coitado das crianças, não ensinaram. Aí diz que as crianças estão trocando as sílabas, então não sei o que, você não ensina. Você não ensina que NA é má. Aí quer que a criança fique com o método Paulo Freire de construtivismo. Você tem que construir o próprio saber. Que conversa, o professor sabe muito mais do que o aluno. Se não souber, tem que deixar a profissão. É mesmo? Tem que exercer outra profissão. O professor é para ensinar. Como é que fazer um professor que não sabe ensinar, que sabe igual um aluno, que os sabores são diferentes? Então, Paulo Freire... Agora, uma coisa interessante que você falou do Paulo Freire é o seguinte, veja bem. Aí as pessoas se envolvem num projeto comunista, seguindo o freirismo, sem nem saber que são comunistas. Então, o comunismo é tão bem estruturado que ele tem o manual, o método para engajar as pessoas sem nem saberem. Então, assim, os nomes são bonitos. O que Gramsci diz é isso. O rótulo tem que ser bonito, o conteúdo pode ser o que for. Então, com nomes bonitos, as pessoas eles dão um nome bonito para tudo, né? É publicidade, né? Aborto. Qual é o nome que dá para o aborto? Direito reprodutivo. Qual é o nome correto do aborto? Assassinato intrauterino. Então, sempre vem um nome bonito. O aborto é assassinato intrauterino. Aí não, é direito reprodutivo. E o fato das pessoas não saberem o que elas estão seguindo permite ele falar explicitamente o que ele quer fazer, porque ninguém vai lá ler. Então, tipo assim, ele deu o plano dele, igual, ele dá o plano dele exatamente como ele quer fazer, né? E ninguém vai lá ver, tipo, nossa, isso aqui é uma coisa imoral, porque ninguém foi ler. Então, você tem o resultado, o cara tem até o direito de falar o que ele quiser. O cara, vamos fazer isso, e ninguém nem... O sistema, a academia está cooptada. Você me cite uma tese conservadora em uma universidade pública, universidade federal, não conheço nenhuma. Nenhuma. Quem é que está nas bancas dos concursos para professores? Quem é que vai aprovar quem? Como é que são essas provas? Então, a máquina que se autonutre, se autorreproduz, a máquina de destruição comunista, ideológica. Eu sou a favor de quê? Da diversidade. Pode ter comunista como quiser, pode ter satanista, pode ter o que quiser, mas tem que ter também conservador, tem que ter cristão, para que o aluno saiba se colocar. É o totalitarismo que é o problema. É um emburrecimento programado. Se um aluno na universidade não tem acesso a visões de mundo diferentes, ele se torna alguém absolutamente emburrecido. Emburrecido. É dentro da dialética de opiniões, das ideias contraditórias, que a pessoa cresce intelectualmente. É uma diversidade mentirosa programada. É a diversidade da mesma coisa. Tanto que fala que você pode construir o seu conhecimento, mas se você fizer uma tese conservadora, você não passa. Tipo isso. Você não pode construir nada, você tem que seguir o que... É mentira, não tem diversidade. Vá para qualquer faculdade pública, particular, tá do mesmo jeito. Vá para qualquer lugar, você olha para as pessoas.
Tem diversidade ali? É tudo igual. Tudo igual. Tudo com harmonização facial ainda. Aí você veja bem, qual é o grande obstáculo a isso? É a família e a igreja. Sim. E como você acha, pastor, que a gente deve atuar nesse sentido? A família e a igreja, de repente, em aspectos práticos? A igreja tem que se posicionar, como essa está fazendo aqui, já faz e está fazendo eventos e um exemplo extremamente valioso. Tem que estudar, né? Tem que ir ao mundo, tem que apresentar um novo caminho, não pode ter medo, não pode se acovardar. Coisa pior que tem o crente frouxo. Crente frouxo é horrível, né? Tem medo de falar as coisas, não sei o quê. É horrível isso aí. Tem que se posicionar, tem que saber o papel dela, saber que a universidade é o papel dela. Então, assim, nós somos chamados para isso, meu querido. Bem-vindo ao cristianismo. E o povo diz, pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Eu digo, venha que eu sei. O seu chamado todo mundo. O seu problema é esse, eu sei o seu chamado. Eu sei o chamado todo mundo. Qual é o meu chamado? O seu chamado é refletir Cristo, meu querido, no mundo em trevas, levar a luz para a escuridão, levar a esperança para a desesperança, levar a verdade onde só há mentira. O seu chamado é esse, não tem outro. E para isso precisa conhecer bem, né? Tem que estar preparado, falando, né? Tem que estar preparado. Eu acho que até uma coisa, falando sobre um pouco a palestra que você deu pra gente, pros líderes, né, do campo, que foi a questão das crianças, né? Inclusive, acho que foi uma pergunta do Pablo, que tá aqui com a gente, que são sobre as crianças mesmo, né? Como que a gente deve agir? Porque entra naquele trevo, né? A gente tem filho, vamos colocar ele pra ser influência, até que ponto que ele vai ser influência, não influenciado, e também hoje cancelado, né? Que é a cultura do cancelamento. A gente deve preparar a nossa galera, o público da igreja, os irmãos, para serem cancelados, para conviverem com isso, porque não tem outro jeito. Rapaz, que é o problema de ser cancelado? Me diga aí. Eu não entendo, o povo tem medo disso, por quê? Se for cancela do shopping, pegar na testa. O que acontece, sabe o que é? O que acontece é o seguinte, tem muitos lugares por aí que a pessoa vai pro culto sem saber que quando voltar a sua casa está incendiada. Vai pro culto sem saber se vai ser morto lá. Mais cristãos foram mortos no século XX em razão de sua fé do que nos 19 outros séculos somados. Nós somos um exército dentro de um território ocupado, meu querido. Que nasceu pra ser cancelado. Então, o que é cancelado? É deixar da pessoa falar, vá pra lá, meu amigo. Pra que esse povo... cancelar pra lá, esse negócio. Você tá entendendo? O negócio de ser cancelado... No Brasil, ninguém tem medo de ser torturado, ninguém tem de ser morto pela sua fé. Tem perseguição, que são outros. Perseguição existe. Existe. E o que eu disse aí, repito, se você é cristão e você não sofre algum tipo de perseguição em razão da sua fé, reavalie a sua saúde espiritual. É claro, agora é até uma vergonha de falar assim, porque em outro lugar é o povo sendo torturado. É verdade. Torturado, sendo morto e dando glória ao Senhor. Os carrascos se convertendo como os mártires morrem. Até hoje. Isso acontece e a gente falando aqui de cancelamento. Essa é a realidade. A igreja do Senhor tem que ser significativa. A igreja do Senhor tem que estar no mundo para fazer algo. Não pode ser frouxa. Não pode ser frouxa. Se a gente perder na vida, a gente preocupado em perder like. É isso mesmo. É isso mesmo. Vá para lá. Pode cancelar, que eu tô lá, quero saber cancelamento de ninguém. Pode vir, então, é essa perspectiva. Agora, é claro, as coisas têm que ser feitas com educação, respeito, inteligência, estratégia. Mas essa estratégia, tudo não pode ser ao ponto de você negociar os princípios cristãos. Você tem um chamado, você tem uma missão. A nossa missão é refletir Cristo. Você não acha que a igreja, muitas das igrejas estão reagindo de uma maneira muito errada diante desse ataque? Tipo assim, ultimamente, com as coisas de política aconteceu, ou você acha que tá bom o cenário? Tem muita igreja que está sendo cooptada pelo comunismo, no caso das católicas, pelo viés da teologia da libertação, no caso das protestantes, pelo viés da missão integral. Isso aí é uma estratégia comunista de cooptar a igreja de dentro para fora. É um câncer dentro da igreja. É a perspectiva de que a nossa missão aqui não é a missão de levar para Jesus Cristo. Não, é uma missão, nós somos uma agência de assistência social, filantrópica e de assistência social. Não é que a assistência social não seja importante, eu sempre tenho que ressaltar isso. Ela é importantíssima, mas ela é um meio para o fim maior, que é proclamar Cristo. Então a missão integral, ela vai transformando de dentro para fora a igreja em uma agência comunista. Uma agência comunista que quer destruir
Eu tô lendo aquele livro do Boefer lá, o Discipulado, ele fala isso, a gente tem que usar Cristo como um filtro para a reação da vida. Então, assim, a gente recebe a vida no filtro de Cristo, né? Então, tudo tem que ser pautado em cima de Jesus. Saiu disso, aí já começa... A Igreja Católica que se envolve com a teologia da libertação, ela termina... o comício é a procissão. O comício é a procissão. Aquela ainda tem santo também, né? A pessoa que é trans é beatificado. A pessoa que começa é uma estrutura que você fica transformando o natural com o sobrenatural. A nossa missão é proclamar Cristo. É proclamar Cristo. E você acha, você falou, a palestra ontem era sobre ideologia de gênero, por que eles usaram essa ideologia como pauta quase que principal para esse desmonte da sociedade? Falando em criança, né? Porque para que você atinja, principalmente os jovens e as crianças, você tem que usar uma estratégia que atente ou tente buscar o impulso primitivo dela, que é a sexualidade. O jovem não precisa ter uma sofisticação filosófica, intelectual, para ser afetado pelo impulso primitivo que é o da sexualidade. Então, é a porta de entrada, a ideologia de gênero é a porta de entrada para todas as demais ideologias comunistas. Não tem ninguém que entre para essa ideologia de gênero, concorde com a ideologia de gênero, que não se torne feminista, antinatalista, antipatriarcalista, vegano, vai acabar sendo vegano. A verdade é essa. Verdade. O vegano, daqui a pouco o vegano está enaltecendo a natureza. Fumando narguilha. Quando enaltecer a natureza, está substituindo Deus e colocando a natureza no lugar. Sim. Então o fim que ocorre disso aí é a conquista não apenas do cérebro, do coração, mas da alma. E a entrada fácil é a parte da sexualidade. Criando algo, vou dizer uma coisa muito importante aqui, criando algo, propondo algo para cuja aceitação o campo cerebral que é ativado é o campo da fé irracional. Porque você crê na ideologia de gênero, você tem que abrir mão da sua razão. Um homem não pode se transformar numa mulher, por mais que ele queira. Sim. Uma mulher não pode se transformar num homem por mais que ela queira. Um homem pode se transformar num homem efeminado. Uma mulher pode se transformar numa mulher masculinizada. Não é porque eu não queira que isso ocorra, não. É porque existe um impeditivo para isso, que é chamado realidade. A realidade impede que isso ocorra. Sim. Se havia algo que todas as sociedades do mundo concordavam, todas as sociedades do mundo concordavam, sejam elas ateias, ateístas, muçulmanas, cristãs, as coisas que todo mundo concordava até a geração anterior era de que seja lá o que se chame de gênero, que não existia esse nome, mas seja lá o que seja a percepção da sexualidade, ela teria que se adaptar ao sexo da pessoa. Da nossa geração para trás, se chegasse um homem e dissesse assim, eu sou uma mulher, você dizia, meu querido, você precisa se adaptar ao fato de você ser homem. Isso a psiquiatria ainda chama de disforia de gênero. É uma falsa percepção de si próprio equivalente à anorexia. Você sabe o que é anorexia? Anorexia é uma pessoa muito magra, magérrima, ou como diz lá na minha região, só o couro e o osso. Uma pessoa magérrima, mas que se olha no espelho e se vê gorda. Então, se uma pessoa bem magrinha chegar... Eu sempre vejo o gordo. Então, acho que Se uma pessoa bem magrinha chegar aqui... Se uma pessoa bem magrinha chegar aqui e disser assim, eu sou gorda, eu me auto-identifico como gorda, qual é o tratamento que você vai fazer com essa pessoa? É lipoaspiração? Se você fizer lipoaspiração para uma pessoa com anorexia, você está fazendo uma perversidade com ela. Da mesma forma, você fazer uma operação chamada de ressignificação sexual com um homem que se acha uma mulher, você está fazendo uma perversidade, porque ele não se transformará numa mulher. Sim. Você está dando uma falsa expectativa para ele que não será realizada.
Você deve amá-lo, entendê-lo, cuidar dele, mas você não pode dar uma saída que é impossível pela realidade. É por isso, meus queridos, que mais de 50% dos jovens que se submetem a esse tratamento cirúrgico cometem suicídio. Qual é o tratamento médico que mais de 50% comete suicídio que ainda é defendido? Então, para você aderir à ideologia de gênero é algo tão irracional, que apela para um campo religioso da mente. O campo da fé, é só por fé. As pessoas estão sendo treinadas a não testarem as ideias dela com a realidade. Então isso aí é algo muito perverso na vida das pessoas. Não é que eu não acho que alguém possa achar o que quiser. Eu sou o defensor da liberdade. Se a pessoa quiser achar que é um urubu, que é uma vaca, que é um homem, que é um... pode achar o que quiser. Que é uma zebra, né? Uma zebra pode achar o que quiser. Mas tornar isso natural, como se fosse entrar num casulo e virar uma borboleta. Né? Pode achar o que quiser. Mas a gente tem que dizer para ela que nem é tudo que ela acha que se tornará verdadeiro. É igual aquele exemplo que eu falei da aluna que eu tive. Eu estava dando aula na universidade, a aluna, a sala onde eu dou aula tem uma janela bem grande que dá para umas árvores, a aluna olhando assim, dizendo assim, diz, professor, na realidade, eu acho que a árvore é Deus, eu sou Deus, o mosquito é Deus, o grilo é Deus. Ela achava que tudo era Deus, né? Aí eu cheguei, ela cria nisso. E de fato eu olhei para ela e disse, mas minha querida, que pensamento bonito. Porque é bonito. É aquilo que eu falei. Já pensou o grilo ser Deus? Que reconhecimento, que enaltecimento do grilo. O grilo ser Deus. Que enaltecimento. E ela achar que ela era Deus, tudo. Eu disse, tudo bem. Agora você poderia, por exemplo, aí desaparecer e aparecer aqui na outra cadeira. Aí ela fez, ela espremeu, fechou os olhos, se espremeu e não saiu do lugar. Aí eu disse, tá vendo? Ó, o fato de você genuinamente crer em algo não faz disso verdadeiro. É preciso que você tenha evidências para sustentar a sua fé, a sua crença. A fé cristã pede isso, evidências. E é interessante que essa geração aí está perdendo essa mania salutar de buscar evidências. Você pode dizer o que você quiser, mas para algo ser verdadeiro ou falso tem que ter evidências. Tem que ter evidência. Então hoje em dia, você diz que uma coisa é verdadeira, a coisa tem evidência contrária e você não pode dizer. É como o método Paulo Freire. O método Paulo Freire é para ser o quê? Abandonado, jogado na lata do lixo. Por quê? Porque tem evidência de que ele não funciona. Sim. Quando a coisa chega a um ponto extraordinário, perverso, em vez de abandonar o método, faz o quê? Culpa as coitadas das crianças. Então, assim... É por isso que as coisas falsas se multiplicam tão fácil. Por exemplo, a questão que ficou famosa, hoje em dia já não tá tanto, mas ainda assim é a Terra plana. As pessoas não procuram a evidência, elas acreditam num vídeo, num negócio, assim, mas não estão procurando. E é um caminho meio contrário, né? Porque você vê que a modernidade vem buscando essa coisa empírica e do nada a pós-modernidade vem destruindo isso, de procurar a razão, né, no caso. Em outras palavras, no fundamento de tudo isso está realmente o relativismo, né? Relativismo. E isso é proposto, sempre foi proposto pelo inimigo de nossas almas e hoje está muito intensificado isso. Quando a pessoa diz assim, ó, seja lá o que você creia, seja lá o que você creia é verdade, seja lá o que você deseje é bom. Então, o bom, o verdadeiro, o justo é questão de quê? Do que eu quero, não do que é de fato. Da conveniência. Teve um aluno, às vezes, um aluno que era relativista. Aí, o professor passou um trabalho para ele fazer. Você vai escrever um artigo defendendo assim, se o que a pessoa acha que é bom, justo e verdadeiro precisa de... Explicando melhor. Ele vai escrever um artigo dizendo assim, né? Se o bom é bom para todo mundo, ou existe um bom único? Se o justo é justo para qualquer um, ou existe uma justiça única? Se o verdadeiro é verdade para todo mundo, ou existe uma verdade única? O que é justo para você e pode não ser para mim? Essa foi a questão. Certo. Aí o professor mandou esse aluno escrever esse artigo. Rapaz, o aluno se dedicou. Ele fez um trabalho de envergadura, de fôlego, trabalho grosso assim, defendendo a ideia do que era justo para um poderia não ser para o outro.
E ele defendeu muita bibliografia, rapaz, alto nível, viu, João? Foi um negócio assim top. Brabo mesmo. Não, realmente. Aí eu não sei se aqui tem, você viu aquelas encadernações francesas que tem, que são com capas azuis? Padrãozão. Cara, ele mandou encadernar até naquilo ali. Chique. Ó, chique. Dedicou mesmo. Acadêmico mesmo. Acadêmico. Entregou pro professor. Aí o professor foi corrigir, corrigiu e deu a nota pra ele, né? Ele tirou de 0 a 10, ele tirou 0,4. Cara, que triste. Parece eu no colégio. Foi, cara. Aí o aluno chegou pro professor e disse assim: ei, professor, eu não aceito não, eu quero que o senhor justifique a nota agora, que eu quero saber. Ele disse: vou pegar o professor, entendeu? Vou pegar a justificativa dele. Aí o professor: não tem problema, me dê. Aí abriu assim aquela capa azul, né? Aí tinha 0,4 que ele tinha escrito. Ele pegou a caneta e botou embaixo assim a justificativa: não gosto de capas azuis. Entendi. Se o aluno estivesse correto no que ele escreveu no trabalho, ele não haveria por que ele questionar o critério do que é justo e injusto, que é do professor. É o gosto dele. É, Se a justiça não fosse objetiva, se a justiça fosse relativa, não há de que reclamar do professor. Porque o professor age com critério de justiça dele. Não é isso que o aluno escreveu no trabalho? Em outras palavras, mesmo aqueles que defendem a relatividade na justiça, quando reagem a uma situação, eles reagem como de fato é. A justiça é objetiva. Então, muitas vezes, você conhece mais uma pessoa pela reação do que pela ação. Ela consegue fakear, né, usando um termo moderno, fakear a justiça na ação, mas na reação não. Na reação ele age como de fato a justiça é. Ele se sente injustiçado quando de fato a justiça objetiva é feita. Até na justiça divina, assim, tipo, a pessoa vai ser condenada ao inferno, mas quando a gente vê alguém cometendo um delito, a gente sente o desejo que ela seja punida pelo que ela fez, né? E é o mesmo sentido de Deus. Se Deus é bom, porque ele julga. Na verdade, se ele não julgasse, aí ele estaria abandonando a bondade dele de fazer o que tem que ser feito, no caso, né? É isso aí. E como que você lida com isso, Tassi, na universidade? Você falou aí que a federal, as estaduais estão impregnadas aí o comunismo. E você como professor? Você é cancelado, né? Lido dizendo que eu sou o primeiro defensor da diversidade, da pluralidade de ideias, sou defensor de cada um, pensa da forma que quiser. E eu tenho o direito de pensar e expressar minhas ideias. A universidade é um lugar em que a diversidade deve existir em busca de uma unidade. Então, como é que as pessoas querem evitar que eu coloque o meu ponto de vista se estamos exatamente no lugar em que os pontos de vista diversos devem ser colocados? Eu tento demonstrar a todos que tentam atacar a minha possibilidade de expressão que, na realidade, eles estão sendo ditatoriais, estão sendo contrários à diversidade. Então, deixando claro o que é óbvio. Óbvio, se você quiser, eu digo para a pessoa, mas você pode achar o que você quiser. Pode dizer o que você quiser. Eu não sou obrigado a dizer bom dia a todos e a todas. Eu não digo bom dia a todos e a todas. Eu digo bom dia a todos. Pronto. Todos já é questão de insanidade. Insanidade, né? Isso é questão de insanidade. Tá dodói. Insanidade. Não, isso aí, então assim, eu não digo. Agora, se a pessoa chegar lá, bom dia a todos, e que a todos, não está falando em português, está falando em alguma coisa. É um dialeto, né? É uma gíria, né? Tá usando lá, não sou obrigado a usar. Inclusive, isso é uma oficial esses dias no Saiu, no Agência Brasil, eu até publicar sobre isso, a Agência Brasil, saiu num ato flagrante de inconstitucionalidade, fere de morte o artigo 13 da Constituição da República, que diz que a língua portuguesa é a língua oficial. Porque aquilo que escreveu não é português. É verdade. Parlamentares eleites. Isso não existe. Parlamentares eleitos. Isso saiu na Agência Brasil, que é a agência oficial de comunicação governamental, saiu. É um crime, praticamente. Não é um crime, mas é uma inconstitucionalidade. Flagrante. É uma inconstitucionalidade flagrante, porque fere de morte o artigo 13 da Constituição da República, que diz que a nossa língua é a língua portuguesa. Entendi. Eleites não está na língua portuguesa. Pode estar na gíria de algum grupo aí. É verdade. Ou não é? Sim. É verdade. É verdade. Rapaz, olha, essa coisa. Sabe como é que eu me vingo dessa coisa? Eu digo assim, ó. Feminismo. Substantivo masculino.
Verdade. O feminismo. É questão da... Porque, assim, o que eu vejo muita dificuldade na igreja, porque é uma questão política, né? Então, ainda mais no Brasil, né? E Brasil e Estados Unidos, a polarização, no caso. Como você acha que um cristão tem que enfrentar nesse sentido? Porque algumas coisas políticas que vem acontecendo, talvez não seja tão cristão assim, né? Não dê tanto um lado, tanto pro outro. Como que a gente tem que enfrentar? Porque não é possível não ser um ser político. A gente faz política quando a gente se comunica e tal. Então, como fazer isso? Você usar essa linguagem não é questão meramente política, não. É questão de cuidado com as pessoas para que as pessoas não ingressem essas ideologias. Da forma, olha, a conquista da filosofia do século XX foi basicamente a ideia da importância da linguagem para o pensamento. É o que eu falei, né? A proposição 7 do Tratatus Lógico-Filosóficos de um dos maiores filósofos do século XX, que é Ludwig Wittgenstein, era Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Sobre o que o homem não pode falar, deve se calar. Ou seja, os limites do mundo são os limites da linguagem. Forma que você fala, meus queridos, você passa a pensar. Sim. Da forma que você pensa, você passa a agir. Se você permitir que seu filho fale todos, daqui a pouco ele está pensando que não existe homem e mulher mesmo, não. Daqui a pouco ele está agindo assim. Sim. O chá de revelação de sexo, daqui a pouco tá fazendo com um menino com 21 anos. O menino vem com a roupa que ele quer ser, né? O chá de revelação, 21 anos, revelação. Aí sai roxo o negócio. Fumaça verde. Então isso daí você não pode subestimar o poder da linguagem. Quanto à questão de política, eu falo de ideologias. Sim. Eu falo de movimentos ideológicos, conjunto de ideias que tem por objetivo descristianizar o Ocidente. Essa minha pauta não é temporária, ela é uma pauta de apologética cultural. Sim. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, diz: santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre pronto para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Inclusive é o da Apolo, o tema, o versículo chave. Nós somos chamados para apresentar a razão da nossa fé. Nós somos chamados para defender a nossa fé. E isso se dá não em partido político, mas através do evangelho. Tipo, não é sobre hoje, é sobre o evangelho. Sempre tem que ser a mesma palavra. A solução não está no governo, está na igreja. Agora, é claro, você vai votar em quem? Naqueles cujo plano, projeto, mais perto, seja parecido com... É lógico, mas a saída está na igreja. Sim. Está em nós. Nós somos o sal da terra. Nós, como disse, nós não somos o caramelo da terra, não. Tu és o caramelo da terra. Não, nós somos o sal da terra. Caramelo. O sal do mundo. O mundo bota o sal na boca e vai cuspir. Se pegar na ferida, arde. Isso mesmo. Agora, isso tudo é cuidado com a criança, com o jovem, cuidado com a igreja. Top. Isso é muito importante. Então, assim, normalmente, irmão, João, as pessoas subestimam o valor e o poder da linguagem. Da linguagem, né? Mas da forma que você fala, você pensa. Cuidado com as crianças. Cuidado. Agora, quem quiser por aí criar seus filhos da forma que quiser, é livre. Tem gente, a família é soberana, né? A família quiser chamar o menino chamando todos. Sei lá, mas a boca fala que o coração tá cheio, né? Então, bom, é isso aí, tem que ter muito cuidado. Aquele exemplo que você deu ontem na reunião sobre a prova, achei muito interessante. Acho que você quiser falar, pastor, que eu acho que não vai ter outro caminho. Nas escolas, né, até colégios cristãos, daqui uns dias vai estar isso implantado e a gente vai ter que, vamos dizer assim, assumir a responsabilidade do filho talvez errar uma questão, mas de manter a posição, né? Igual você citou um exemplo, até né? Hoje já tem que ser assim. Hoje já tem que ser assim. Assim, da forma que você fala, você pensa, você age. Mas interessante que essa via é de mão dupla. Porque da forma que você é induzido sutilmente a agir, você acaba pensando e falando. Então, há muitas induções das crianças a agirem de forma diferente da qual ela foi orientada em casa. Aí você pega, por exemplo, uma questão, uma prova para a criança, em que o professor ensina algo que é contrário ao que você ensinou em casa.
Quando a criança é induzida a marcar a questão que ela sabe que é moralmente errada para tirar nota boa, você diz para ela, meu filho, marca essa questão, mesmo você sabendo que isso não é o que eu lhe ensino moralmente, marca essa questão para que você tire nota boa, não seja reprovado, você está colocando a criança num processo de mudar. Ela vai adaptar o senso moral dela à forma como ela marcou aquela questão. É por isso que, por que as escolas fazem? Por isso que as escolas hoje estão cada vez menos ensinando, estão tratando questão de moralidade. Escola não é para tratar de questão de moralidade. Escola não é para ensinar sobre sexualidade, escola não é para ensinar sobre nada, escola é para ensinar física, matemática, a fazer conta, português, inglês, alemão, espanhol, francês. A escola é para ensinar isso. Quem vai ensinar sobre sexualidade para o seu filho são os pais. Quem vai ensinar sobre o que é certo e errado para os filhos são os pais. Não é a escola, não. A escola não é boa para isso. A escola, aliás, é uma das piores instituições para fazer isso. Aí, hoje em dia, qual é a tendência? As escolas querem abarcar o conteúdo moral. Aí nós temos hoje um crescimento, né, das disciplinas de gestão socioemocional da criança. A escola dizendo, deixa que eu faça a gestão socioemocional da criança. O pai cristão é para dizer, pode deixar que eu que faço o meu filho. O pai é para chegar para a escola, para o coordenador e dizer, meu filho não vai assistir a essas aulas. Não vai. Por quê? Porque daqui a pouco a escola vai fazer com que o menino, por exemplo, deixe de ser homem. Mas pastor, a escola vai ensinar o menino a deixar de ser homem? Vai sim. Existe, eu já falei, né? Existem várias escolas católicas tradicionais, inclusive, que estão fazendo parcerias com organizações como LIVE, Laboratório Inteligência de Vida. Aí tem outros, gestão de vida, isso, aquilo, outro. Eu fui ler o material desse grupo. Né? Parte desse material é vinculado a outro grupo chamado MEMO, que é Homem ao Contrário. Depois você bota na internet aí. Esse grupo tem por fim dizer que a masculinidade é tóxica. Desconstrução. Aí daqui a pouco você tem um menino com medo de barata. É verdade. Menino com medo de barata, menino que não está sendo treinado a enfrentar os desafios, menino que não está sendo enfrentado a desbravar o mundo, menino que está acovardado diante das dificuldades. Cheio de alergia. Rapaz, o que eu tô falando assim é muito sério. As crianças hoje estão, os homens principalmente, estão absolutamente fora do papel que eles têm de exercer. Agora, se o pai quer criar agora, o problema qual é? Entenda bem o problema. O problema é o pai, muitas vezes cristão, bota a criança na escola e não sabe nem o que está ocorrendo. E ele não se envolve. O problema é esse. Terceirizando mesmo. É terceirizando. Quem ensina é a escola. Quem educa são os pais. A escola não serve para educar. A escola serve para ensinar. Escola não é para ensinar, falar nada de sexualidade, disso, daquilo, outro. Não serve para nada disso. Escola serve para ensinar conteúdo intelectual. Show. E aí, pastor, acho que para fechar esse assunto de escola, uma dúvida que surge, por exemplo, que a minha noiva é professora. E aí, vamos supor, a gente está num cenário que ela, por exemplo, sei lá, uma escola que atende comunidade carente, por exemplo, que os pais não têm, a família não tem estrutura nenhuma. E ela sendo uma professora cristã, você acha que cabe ao professor cristão que está ouvindo a gente, de repente dar esse rumo para essa criança, direcionar de repente para algum lugar, ou dar algum insight A escola é cristã? Não, a escola, por exemplo, município ou estado. Eu acho que ela deve ensinar no contexto da escola e, se houver uma possibilidade, encaminhar para uma igreja. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês entenderem. Esse problema nem de perto é característica das classes menos favorecidas economicamente, não, viu? Isso eu vejo nas classes mais favorecidas economicamente. Isso é um erro do senso comum. Pessoas extremamente ricas que eu conheço têm problemas seríssimos com seus filhos por conta disso. Esse LIVE que eu falei não está em escola de município, estado. Não, Mas você acha que chega? Chega o quê? Vai começar a chegar isso? Já tá, meu querido. Não, nas escolas mais, tipo, de mais classe... As escolas das pessoas menos favorecidas já tem um problema muito sério que é o freirismo. Sim. Que também existe nas particulares, mas existe uma doutrinação lá
comunista muito mais forte com as pessoas que são egressas da universidade e vão para esses lugares. Para as escolas particulares também, mas para as públicas também, que fazem concurso e vão. Certo. Então existe isso. E pode haver comunismo, doutrinação comunismo na escola, por mim pode haver. Agora tem que haver também conservadorismo, tem que haver cristianismo, entendeu? Tem tudo, né? Tem que ter tudo. Eu sou a favor do pluralismo educacional. O que eu digo simplesmente é nós queremos a real diversidade. Nós queremos a pluralidade. Nós queremos que as pessoas tenham acesso às coisas, não sejam doutrinadas, levadas, encaminhadas de maneira muito silenciosa e ardilosa para o caminho da destruição, sem os pais nem sequer saberem o que está ocorrendo. Porque até quando pega o cristianismo e usa ele como, né, se utiliza dele, como já aconteceu antes, como uma forma de oprimir também, ou como um governo, também não funciona. Tipo assim, Josafá, que você deu exemplo. a obrigação de ser cristão, se não é, morre e tal, também já aconteceu, né? E também, tipo assim, o melhor cenário é a democracia e a liberdade de, é assim que você pensa? Liberdade do indivíduo de pensar como ele quiser. Sem ter uma estrutura por trás. Quando eu debato com grandes pessoas, eu passei muito debates, né? Inclusive tive um com um professor muito preparado, inclusive com formação doutorada em Sorbonne, tal. Ele é presidente da Associação dos Gays, lá, não sei o que, um professor. E o professor começou a dizer isso. Mas porque o cristianismo fez isso, fez aquilo, o cristianismo fez aquilo, o cristianismo fez aquilo outro. Aí eu perguntei para ele, me responda com honestidade. Todas essas coisas que você está alegando, você consegue ver isso na pessoa e na vida de Jesus Cristo? Rapaz, até hoje, nenhum debatedor me disse sim, consigo. Não é Jesus Cristo. Então, eu digo para ele, então, isso que foi feito é uma deturpação do cristianismo. Você não pode julgar um modelo de mundo pelo desvio que é feito dele. Então, isso que você falou é uma deturpação do cristianismo. Então, isso não é cristianismo. Deve ser combatido, sim. O cristianismo é o contrário. Nos lugares de matriz genuinamente cristã é que você tem a possibilidade de diversidade. Meus queridos, pense aí. Passeata LGBTista aí. Essas passeatas que tem um nome... Como é o nome? Passeata gay, é? Sei lá. Não, tem umas passeatas famosas. Frequento. Não, eu acho que é passeata... Parada gay. Parada gay. Foi dar o nome. Não, é porque eu tava me lembrando mesmo, não. Valeu, irmão. Não, parada gay, certo? Essa parada gay. Onde é que nós podemos ter parada gay? Quais são os países que podem ter parada gay? Quais são? Os cristãos. País de matriz cristã. Verdade. Só existe parada gay em país de matriz cristã, Então, meu cara querido. explode você. Vá fazer parada gay na Rússia. Vá fazer parada gay na China, para citar 2 países de matriz ateísta. Vá fazer. País muçulmano, eu nem falo. Então, o cristianismo é, por excelência, o lugar onde a diversidade e a pluralidade existem. Não é que tudo seja bom, justo e verdadeiro, não. Tolerância, preste bem atenção no que eu vou dizer, que é outra coisa que a geração de vocês está sendo muito atingida. O conceito de tolerância está deturpado. Tolerância não é você achar que seja lá o que você faça é verdadeiro, não. Isso aí é falta de lógica. Se você achar que seja lá o que for, que se 2 visões de mundo incompatíveis como entre si são ambas verdadeiras, você tem que estudar a lógica. É impossível que isso ocorra. Tolerância é você defender que o direito que eu tenho de expor meu ponto de vista, você tem também. Agora, para saber se o meu ponto de vista é verdadeiro ou o seu, a gente tem que buscar as evidências. Pai, portanto que o cristianismo é a visão de mundo mais tolerante que existe de longe, porque é só em país cristão, de matriz cristã, que você tem todas as expressões de pensamento. Qual é a outra religião que o caba pega Jesus, bota Jesus vestido de travesti, bota, como Madonna fez agora, se transformou com Jesus com um bocado de mulher nua, com feições, algumas das quais feições satanistas, assim, com as coisas diabólicas, fazendo a Santa Ceia, vocês viram? Eu vi no seu Instagram. Então, a Santa Ceia, vai fazer isso com Maomé? Vixe. Os caras do Charge lá fez uns desenhos, explodiram ele. Vai fazer isso. Por quê? Porque você faz o que quiser com Jesus. E não faz mais com ninguém. Jesus é a expressão genuína da verdade. Da verdade. Ele não se impõe pela força. Sim. O cristianismo se impõe pelo convencimento.
E o cristianismo é tão fabuloso, maravilhoso, tão impressionante, que diz assim, né? Nem eu nem vocês somos responsáveis por convencer ninguém. É o Espírito de Deus. Sim. Nós somos responsáveis pela nossa obediência ao Senhor quanto ao nosso chamado. Sim. Se você entregou sua vida ao Senhor e ainda não morreu, eu tô vendo que não morreu. Você tem um chamado, você tem um propósito, você tem uma missão para fazer. Você não cabe a você converter ninguém. Você não será responsabilizado se uma pessoa se converteu ou não, mas você será responsabilizado se você obedeceu ou não ao seu chamado. Sim. Que é um só, proclamar Cristo, né? Para o mundo em desesperança. Caramba, Sensacional. brabo demais. Brabo demais. Vamos liberar o homem, né? Vamos liberar, rapaz, que ele tem que deixar um pouco pra noite Tem que ainda. descansar, né? À noite. Mas vamos fazer as nossas duas perguntas oficiais a pra gente ele. sempre faz no final, então, de todo o podcast, nossa, 2 perguntas aí. Fala a primeira aí, Dil, pra gente. A primeira pra dar uma Descontraído. relaxada. Pastor, a gente quer saber a experiência ou as experiências mais engraçadas que já teve em contexto de igreja. Pode ser em visita, Gente culto, tropicana. ensino, o que for. Rapaz, quase toda experiência que eu tenho em igreja é engraçada. Tem várias. Teve uma vez uma senhora, amiga nossa, que ela nasceu na Etiópia, se naturalizou. Ela tem uma formação interessante. Ela nasceu na Etiópia, estudou em Paris e se naturalizou americana. Aí ela é uma senhora, assim, fisicamente ela tem uns, acho que 65 anos, né? Uma senhora, assim, baixinha, uma senhora, né? Uma senhora. Aí ela foi lá eu estava em Natal, ela foi para Natal e nós falamos com alguns pastores para pregar, que ela é missionária. Aí no folderzinho dela lá, que a gente divulgou lá numa igreja que foi pregar, não foi nem na igreja onde eu sirvo como pastor, em outra igreja, em outro lugar, aí pediu para divulgar lá o nome dela, missionária, né, e o nome dela, aí Estados Unidos. Aí o cara botou o nome dela e botou assim, Miss Estados Unidos. Cara, aí, olha, essa notícia saiu que a Miss dos Estados Unidos ia pregar lá. A igreja lotou. Era a gente saindo pela janela. Não tinha mais condição, não tinha gente em todo lugar. Em todo lugar era uma coisa assim, rapaz. Aí na hora que o pastor chamou, né? Queria chamar a missionária fulano e tal, Miss. Rapaz, quando ela se levantou, foi aquela água fria na igreja. Aquela água fria. Tem nada de miss. Rapaz, eu até ouvi uma pessoa atrás de mim comentando com outra assim, disse assim, olhe só, quem era os Estados Unidos? Não ia ganhar de jeito nenhum. Meu Deus do céu, olha só, olha a Miss do país. Mas não falou de que ano que era. É verdade. Mas foi essa história engraçada. 1950. É uma das histórias engraçadas, né? Mas assim, Tem agora o cara que o menino que no gel nunca seca também, você conta no próximo. Rapaz, uma vez a igreja tem muita coisa, né? Sim. Até uma vez uma pessoa me chamou e disse assim, tem essa história, né? Chega assim, pastor, me diga uma coisa, o seu chamado é o quê? É para jovens? Eu digo, não, querido, meu chamado é pra doido. Cada um que aparece. Cada um que aparece. Não importa se é doido jovem, doido velho, tem que ser doido. Master. Não, doido velho tem muito. Não, meu Deus do céu. Você pega daqui pro pastor, ele vai conhecer também, né, pastor? Muito doido velho. Tem muito doido velho. Nós conhecemos doido velho. Mas assim, a igreja é legal por isso, né? Sim, porque você curta, assim, as diferenças se acabam. Sim. Nós somos nunca você vai amar tanto, assim, um amor fraternal, outra pessoa tão diferente de você, se não for no contexto da igreja. No contexto de Cristo, melhor dizendo. Por exemplo, uma pessoa totalmente diferente de você, origem totalmente diferente, às vezes de outro país, às vezes não fala nem sua língua. Você sente amor por aquela pessoa. Por quê? Por Cristo. Tem uma coisa em comum, pelo menos. As diferenças se acabam. Nós somos verdadeiramente um em Cristo. Você vai para um país, por exemplo, eu vou para a África. Vou lá, você chega lá numa igreja, você sente amor pelas pessoas que você não sabe nem quem são. Mas você sente amor pelas pessoas. Então, assim, a igreja transforma isso tudo. E a capacidade de trazer loucos para a igreja é uma das coisas maravilhosas que tem. Tem os loucos da igreja que são bem melhores, nem tem os loucos da universidade, né? Agora, Os caras rasgam dinheiro mesmo. rapaz,
Como é o nome daquele personagem de Machado de Assis, em O Alienista, hein? Bucamarte, como é o nome do... Tô fraco em Machado. Vocês lembram do psiquiatra? Machado de Assis, Pablão, vamos lá. Bota aí, o Alienista. O Alienista eu lembro do livro, agora no o personagem... psiquiatra, acho que é Bucamarte, se eu não me engano, Bucamarte. O psiquiatra lá, né? O problema é a gente ficar falando assim, porque vai acabar igual esse psiquiatra, né? Que foi analisar as pessoas da cidade, acabou botando todo mundo no hospício, só ele ficou fora. Ele é que é o problema. Todo é doido, só ele É igual Ilha do Medo. Já assistiu Ilha do Medo, do DiCaprio? Esse também é da mesma pegada. bom esse filme. É, Cara, você não sabe quem que é doido, se ele é o cara ou ele é... entra, tipo, ó o spoiler, né? Ele entra pra descobrir um assassinato dentro de um hospício, mas vai passando no final descobre que ele tava tendo alucinação, por isso que ele tava no hospício, entendeu? Falar em literatura é uma coisa, né, que nós deveríamos nos dedicar muito mais a elas, né? Nós verdade. cristãos, a produção cultural, a produção intelectual, a produção do simbólico, as artes visuais. Tem bons artistas, né? Como é Bucamarte? Vocês viram, não, né? Tem grandes artistas cristãos. Bacamarte. Simão Bacamarte. Então, você tem muitas expressões genuinamente artísticas que a gente perde de visão. Não é obrigado você fazer só arte sacra, por exemplo, mas arte que fale do belo, do bom e do verdadeiro, que fale de coisas genuinamente artísticas. A arte do tipo de Deus é a boa, bela e verdadeira. Aí hoje qual é a arte que se faz? É a má, falsa, né? É questão do fim do belo lá. O fim do belo. Eu vi alguém publicou alguma coisa sobre isso, um influencer tem cristão. bastante tem muita coisa pra se fazer, né? E até, por exemplo, o Gramsci. Gramsci. Você lê esse tipo de coisa, acrescenta, você acha Esse que... tremido aqui faz parte da logo mesmo? Ela tava caindo aquele negócio. Já tava comentando mal do show. Rapaz! Eu digo que esses caras não vão acreditar esse negócio, não. Rapaz, o negócio daqui é chique demais. Lá na minha igreja eu falei, vamos tremer agora as logos tudo aqui. A nova tendência é essa aí, a logo tremida. Isso aqui é arte bela. É arte bela. A arte boa, bela, verdadeira e tremida. Fazer uma sigla. Você perguntou, né, Gil, sobre essas bibliografias. Eu perguntei e não lembro mais. Se vale a pena a gente ler esses autores que são contrários ao que a gente acredita. Ou tem que estar preparado pra ler eles, ou... A pessoa tem que ler tudo. Tudo mesmo. A pessoa tem que saber tudo. Agora é lógico, né? Se a pessoa for adoidada, não pode. A pessoa tem que ter uma preparação pra buscar. O problema de você ler tudo é você não se aprofundar. Você ficar na superficialidade. A filosofia superficial leva ao ateísmo. A profunda leva ao cristianismo. É você se aprofundar. Você se confunde se você lê só o básico. Não, assim, tudo tem. Você pega aí Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, um sonetista chamado... Diz que os sonetos eram maus, não sei o quê. Não, tem sonetos bons lá. Tem muitos artistas. Tem um que como é? A Árvore da Serra. Diz, ó... As árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Aí o cara responde, meu pai, porque tua ira não se acalma? Não vês que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs alma no cedro e no junquilho, e esta árvore, meu pai, possui minha alma. Disse e ajoelhou-se numa rogativa. Não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, cai aos golpes do machado bronco, o moço triste abraçou seu tronco e nunca mais se levantou da terra. Aí você vê um negócio desse. Isso é inteligência por trás. Assim, nós temos que ser apaixonados pela criação do Senhor. Mesmo aquilo que não seja genuinamente eclesiástico, você tem que ver o que é bom. Então nós temos que nos apaixonar por isso e levar para a verdade que é Deus. Então o homem é diferenciado. Nós temos que mostrar que o homem não é. Um macaco não faz um soneto desse. É totalmente diferente. Você viu aquele negócio de Ariano Suassuna, que ele trouxe, que ele é um pregador de roupa? Sim. É pregador de roupa, você viu? Sim, ele disse assim, olha, eu vou mostrar esse pregador de roupa. Mais evoluída do mundo. Ele disse, olha, eu trouxe o pregador de roupa aqui, eu não vou falar nem da Sinfonia de Beethoven, né? Da Divina Comédia de Dante Alighieri. Eu só trouxe o pregador de roupa para não humilhar muito o macaco, né? O macaco não faz um pregador de roupa. Olha, ele falou que genial. Quanto mais um soneto, uma sinfonia, quanto mais uma expressão cultural profunda, e nós não podemos abrir mão disso.
Lógico que com coisas boas, belas e verdadeiras. Então, grandes nomes aqui para isso literatura, vocês queriam, né? Aham. Vou citar alguns nomes muito importantes que são nessa área, que não são genuinamente Pega a caneta aí. que não são genuinamente cristãos, mas que valem a pena. Primeiro, Thomas Sowell. É discriminação, disparidades de questões raciais. Esse cara é genial. Thomas Sowell. Eu já vou anotar aqui. Russell Kirk, Edmund Burke. Na área de arte, Roger Scruton. Claro que não. É um cara Tô gravando um áudio. Roger Scruton, ele tem assim textos profundos. Tem até um vídeo aí que ele fez um documentário, o YouTube às vezes cai, né? Tira o vídeo. Eu até, rapaz, botei um vídeo lá pro pessoal assistir, aí tiraram o vídeo e me deram um strike. Tá falando o quê? O vídeo era assim, What's a Woman? O que é uma mulher? Aí é duro, hein? Esse vídeo, o cara teve uma ideia genial. Vai derrubar nós. Você sabe o que foi que o cara fez? Derrubar nós também. Sabe o que foi que o cara... Que caia. Aí o que é uma mulher? Aí tá tremida. Todo mundo eletrocutado. Olha a ideia desse cara. Ele simplesmente... Olha aí, pastor, a ideia desse cara. Ele fez o seguinte. Ele saiu para as maiores universidades do mundo. Saiu perguntando para os especialistas, os professores em estudo de gênero. Ele fazia assim, não, tudo bem. Né? Aí ele dizia, mas o que é uma mulher? Não, ele que é uma mulher. Diz assim, a mulher é aquela pessoa que se identifica como mulher. Aí ele disse, sim, mas essa coisa com a qual ela se identifica, o que é isso? O que é uma mulher? Se você está dizendo que a mulher... qualquer pessoa pode se identificar como mulher, mas o que é uma mulher? Se o senhor não é especialista, me diga. Sabia responder. Foi um método quase da dialética socrática, né? Que Sócrates fez a mesma coisa. O que é uma mulher? Aí eu botei esse vídeo lá, para muita gente. Era o povo me agradecendo. E eu nem sei entender. Que eu botei um vídeo no meu canal do YouTube, eu vi os comentários. Muito obrigado, pelo amor de Deus. Graças a Deus eu consegui achar. Eu digo, pronto. Não sei o que, demorou uma semana, caiu. E tem um do Roger Scruton, que é o que é a beleza. Também o YouTube derruba também, mas o que é a beleza. São os proibidão. Mas parece que depois de um tempo do strike a pessoa recupera, né? O strike não tira. Eu acho que não pode tomar 3, né? 3, Strike, né? senão cai o canal. Se postar 3 vezes, você não recupera mais nada. É bom, não sei. Sim, alguma pergunta mais aí? Tem mais uma do A João. última só pra encerrar aqui. Você já falou muita coisa, né, sobre isso, mas qual foi a maior experiência com Deus que você já teve? Você já falou experiências de, né, ex-morto e tudo mais, mas fala alguma outra aí que você lembre que tem esse contexto de experiência com Deus. Rapaz, a maior experiência que eu tive foi realmente a morte da minha filha, né? Isso aí foi uma experiência muito marcante que possibilitou a minha conversão. Essa foi uma experiência que eu tive com ele profundamente. Mas de lá pra cá, nós temos que ter experiência com Deus em todo momento, né? A vida tem que ser uma vida de culto constante, de você entender a vida, dedicar a vida ao Senhor, né? Mas se a sua pergunta, você quer ter uma assim, foi essa daí, né? E às vezes na simplicidade, nem sempre é algo, nossa, sobrenatural, um anjo, né? Místico, tocou. né? Rapaz, eu tenho uma lista aí mental assim de pessoas com quem eu quero conversar, né? Depois que eu morri, assim, essas experiências assim, né? Mas eu nunca consegui, assim, nunca... não, tem gente que tem, né? Tem gente que... Não tem gente que genuinamente vê anjo, vê essas coisas. Eu acredito em tudo isso, mas eu achei nunca... que tava chamando o Kardec. Eu já fiquei preocupado, né? Não, quando eu morrer... Ah, tá, entendi. Quando eu morrer, eu vou me reunir com o pessoal aí, né? Não, Estevão, Paulo, essa galera aí. A galera. Agora eu acho que as leis da física serão diferentes, porque possibilitarão reuniões simultâneas. Porque tanta gente querendo falar com Paulo, com essa galera, né? Tem que ser. Aí você vai perguntar para esse pessoal do Antigo Testamento, você perguntar assim, mas rapaz, como era aquilo ali? Né? Abraão? Como foi aquilo, cara? Você abandonou tudo, não sei o quê. Pergunta pra Moisés, né? Mas, rapaz, e liderar aquele povo lá no deserto e lá vai, não sei o quê. Aí o pessoal vai olhar pra gente e vai dizer, meu amigo, isso aí foi ficha pequena. O que eu quero saber é como foi viver com o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, dentro de você. Verdade. Nós vivemos com o Senhor,
Criador dos céus e da terra, aquele que a gente começou o bate-papo, né? Que fazia o verbo bará. Sim. O Espírito do Deus vivo mora em nós, né? E às vezes nós subestimamos essa experiência. Negligenciamos também. Pô, então- Se rasgou. Rapaz. É isso aí. Top, Pastor, muito obrigado. Obrigadão, viu, Valeu, pela valeu. presença. Super Gêmeos! Espero que você É tenha desse gostado, jeito. pastor. Pra gente foi um privilégio enorme Cara, ter você mas aqui. que- Tá sendo, né? Ter você na Apolo, nos Meu cultos aí, tá amigo. sendo sensacional. Obrigado por ter estudado Seja tanto. a aí. primeira vinda de muitas, né? Aqui pra cá. Valeu, Pablão, pela presença. Verdade. Arthur Cuidado com os Zeira, postes da vida aí. Luz aí pela presença. E qual que é a hashtag de hoje pra galera que assistiu até aqui? Ex-morto, né? Ex-morto? Então deixa aí, se você assistiu Pra até, chamar o povo. até agora, pra gente saber que você assistiu até o final, deixa aí hashtag ex-morto, fechou? E Isso se aí. inscreve no canal se você não é inscrito. Se você tá chegando aqui pelo Pastor Tassos, tem muito episódio legal aqui pra você assistir. Muito. Não sei se... Inclusive com o Pabrão. Inclusive com o Pablão aqui, nosso pastor Não, aqui. eu quero assistir, esse eu quero assistir. Aí, ó, Foi tem Vamos lá, mais... alto nível. Vem aqui, pastor, Foi- aparecer aqui. Pastor Paulo é alto nível internacional. Aí, ó. Ele é brabo, Ele é brabo. Foi muito. O dele foi. Nossa, dele foi mas bom também. Tem rachou cada de rir história que é também. brincadeira. Mas tem todo mundo. Pastor Elias, Jodson, tem todo o mundo. Cleverson. Cleverson teve Cleverson. aqui. Rapaz, eu tô... Duas vezes o O Cleverson Cleverson teve é aqui. brabo. Eu tô lidando com o pastor Cleverson e o Luiz. pastor Alpa. Pablo com maior... Assim, a pessoa tem... Essa igreja é obrigada a ser pastor alto nível. É. negócio que é o crivo, né? Meu amigo, não é fácil não, Não viu? é fácil, não. Aqui os pastores são top. É, aqui Então desde tá. 1960 não prega um pastor que fala problema aqui. É isso mesmo. É isso Foi mesmo. Já escracha tudo. É isso mesmo. Então, você é novo aqui, se inscreve no canal, já curta esse episódio, compartilha com todo mundo. Manda, né, no lugar daquele bom dia de GIF, estrela, flor. Manda o episódio do Pastor Tassos. Empresas de gel de cabelo, patrocínio. É verdade. Vocês estão vendo, né? Tá vendo aí, que eu gasto por vez que eu... É sebo de carneiro, mano. Sempre empresa- carneiro, indicaram pra É ele um por causa do frigorífico aí. pé. Barão de Iguape, fornecendo pro João. Então é isso aí, galera. Valeu Babote. demais pela presença. Isso aí, que ele cresça, E a gente diminua. principalmente a barriga. Tamo junto. Valeu, galera.